Pai, olha, não dá. Não tem lugar para você na mesa principal. A gente já combinou aqui e... Bom, sua presença ia ser meio... estranha. Melhor você nem vir. Escutar isso, mijo, da boca do meu próprio sangue, do meu Carlos. Ah, se um dia me dissessem que eu ouviria algo assim, eu teria rido na cara da pessoa. Eu, José Antônio, que sempre fui um homem de trabalho, de suor, de honra. Um homem que construiu a vida tijolo por tijolo, não só para mim, mas para dar o melhor para os meus. Para minha esposa, a Maria, que hoje me acompanha só nas lembranças, e para os meus 2 filhos, a Ana e o Carlos. Eu sempre fui o pilar, sabe? Aquele que levantava antes do sol e só parava quando a lua já estava alta. Tudo para garantir que nada faltasse em casa. Nunca fui de luxo, nunca fui de ostentação. Minha riqueza sempre foi ver a minha família bem, com o prato cheio e a cabeça erguida. E o Carlos? Ah, o Carlos era meu orgulho, meu menino. Aquele que eu via um futuro brilhante, um caminho diferente do meu, um caminho sem tanto calo nas mãos, com a mente trabalhando mais que o corpo. Então faz assim, mijo, escuta essa história até o fim, que ela tem muito mais que essa pontada no coração. E também, compartilhe essa história com quem precisa ouvir isso, porque tem gente por aí que precisa de um chacoalhão, de uma dose de vida real. Depois me conta, qual parte dela tocou teu coração de verdade? E de qual cidade você está me ouvindo? Eu sempre tive um sonho grande para o Carlos. Eu via nele uma inteligência que eu não tive oportunidade de desenvolver na escola. Eu mal completei o ensino fundamental. Tive que ir para a roça, depois para a construção civil, para garantir o pão. Mas o Carlos... o Carlos era diferente, desde pequeno, com os livros na mão, curioso, perguntador. A Maria, minha Santa Maria, sempre dizia: José, esse menino vai longe. Ele tem um brilho nos olhos que a gente precisa alimentar. E eu acreditei. Acreditei com cada fibra do meu ser. Quando ele terminou o ensino médio e veio com a ideia de fazer faculdade, de ser engenheiro, meu coração inflou de um jeito que nem te conto. Para mim, aquilo não era só um diploma para ele. Era a minha própria vitória. A vitória da nossa família. A prova de que todo o meu esforço tinha valido a pena. A faculdade? A faculdade de engenharia não era brincadeira, meu filho. As mensalidades eram pesadas. Eu já não tinha a mesma força de antes. Os joelhos doíam. As costas reclamavam. Mas eu não podia fraquejar. Eu pegava bicos extras, trabalhava nos finais de semana, fazia horas a mais na obra. Lembro de um período que eu trabalhava de dia na construção e à noite, para complementar, eu fazia entregas de bicicleta. Chuva ou sol, frio ou calor, lá estava eu pedalando com a imagem do Carlos na minha cabeça, sentado na sala de aula, aprendendo, crescendo. A Maria, coitada, via meu cansaço. Tentava me convencer a diminuir o ritmo. José, você vai acabar com a sua saúde. O Carlos vai entender. Mas eu não entendia. Para mim, entender era garantir o futuro dele. Era não deixar que a falta de dinheiro fosse um obstáculo para um filho meu. Era uma questão de honra, de dignidade. A gente apertava o cinto em casa, mijo. Não tinha supérfluo, não tinha viagem, não tinha roupa nova. A Ana, minha filha mais velha, que era um anjo, entendia. Ela já trabalhava, ajudava com as despesas da casa e nunca reclamava. Pelo contrário, ela sempre incentivava o irmão, ajudava ele nos estudos. Era uma segunda mãe, uma irmã mais velha de ouro. Ela via o meu esforço, o sacrifício que a gente fazia e retribuía com carinho, com apoio, com essa luz nos olhos que só os filhos bons têm. A Ana era a minha rocha, a minha confidente, a minha parceira em tudo. Ela me lembrava tanto a Maria, com aquela força suave e aquele coração gigante. Mas o Carlos parecia levar tudo como se fosse o normal. Não que ele fosse mal agradecido, não. No começo ele até tentava ajudar, falava em arrumar um estágio. Mas eu sempre dizia: não, meu filho, sua hora é de estudar. Sua cabeça tem que estar livre para aprender. Eu dou um jeito. E ele aceitava. Talvez eu tenha mimado ele demais. Talvez eu tenha tirado dele a oportunidade de sentir na pele o valor do sacrifício. Eu queria que ele tivesse uma vida mais fácil. E talvez, sem querer, eu tenha feito com que ele não valorizasse o que tinha. Às vezes, a gente, na ânsia de proteger,
acaba tirando a casca da vida, o aprendizado da luta. Eu queria que ele voasse alto e esqueci de ensinar a ele a importância de construir as próprias asas, de sentir o vento contra. Foram 7 anos, meu filho. 7 anos de mensalidades, de livros, de materiais caros, de transporte, de alimentação fora de casa para ele. 7 anos de noites mal dormidas, de dores no corpo, de preocupações. Eu via meus amigos se aposentando, vivendo suas vidas mais tranquilas, e eu lá, na luta, com a esperança de que um dia eu veria o Carlos formado, com um bom emprego, e que aí sim eu poderia descansar, que a gente teria uma vida mais tranquila, que ele cuidaria de mim, da Ana, como eu cuidei dele. Eu sonhava com o dia da formatura. Imaginava a minha esposa Maria, se estivesse viva, com os olhos marejados de orgulho, ao meu lado, vendo nosso menino de beca, recebendo o diploma. Eu imaginava a festa, a alegria, a gratidão. Aquele seria o dia da colheita, o dia em que o suor se transformaria em felicidade. E a formatura se aproximava. O Carlos estava eufórico, claro. Falava dos preparativos, da festa que os colegas estavam organizando, dos detalhes do baile, do jantar. Eu, bobo, já estava com o terno guardado, aquele que eu usava só em casamentos e datas muito especiais. A Maria tinha me dado de presente no nosso aniversário de 20 anos. Era um terno simples, mas bem cuidado, que eu sempre guardava com carinho. A Ana, ela estava mais animada que eu, se é que era possível. Já tinha comprado um vestido novo, falava em ir ao salão, queria que tudo fosse perfeito para ele. A gente vivia a expectativa, a contagem regressiva para aquele grande dia, o dia em que o Carlos se tornaria engenheiro. Eu mal podia esperar para abraçar meu filho, para sentir o peso do diploma nas minhas mãos, para dizer a ele, em voz alta, o quanto eu estava orgulhoso. Mal sabia eu que o peso daquele dia não seria o do diploma, mas o de uma palavra, de uma atitude que me rasgaria a alma, e que a colheita para mim seria de um fruto amargo, mijo, um fruto que parecia ter sido cultivado com a minha própria dor. A expectativa da formatura, meu filho, era como um sol de verão em pleno inverno, aquecendo a gente por dentro, fazendo a gente esquecer o frio da rotina, do cansaço. O Carlos falava dos colegas, dos professores, dos eventos. Eu via a alegria nos olhos dele e meu peito se enchia de um orgulho que mal cabia em mim. Ele ia ser o primeiro engenheiro da família, imagina só. A Ana, então, nem se fala. Ela organizava tudo, pesquisava os melhores presentes, planejava o que a gente ia comer no dia, como se fosse o próprio casamento dela. Ela sempre foi assim, zelosa, cuidadosa com o irmão, com a gente. Mas sabe, de uns tempos pra cá, comecei a notar umas mudanças no Carlos. Pequenas coisas no começo. Ele falava menos de casa, mais dos amigos da faculdade. Começou a usar umas roupas diferentes, a ter uns modos mais, digamos, refinados. Quando vinha para casa, parecia que estava visitando um lugar que não era bem o dele. Os assuntos na mesa da cozinha, que antes eram sobre a faculdade, as matérias, os desafios, agora eram sobre festas, sobre viagens que os amigos faziam, sobre planos de carreira em empresas grandes, multinacionais. Eu ficava ali, escutando, às vezes meio perdido nas gírias novas, mas sempre com um sorriso no rosto, feliz por vê-lo tão entusiasmado com o futuro. Aí veio a história da mesa principal. A formatura, além da colação de grau, tinha um jantar de gala, um baile, tudo muito chique, num salão grande na cidade. O Carlos tinha me falado que a turma estava organizando tudo, que ia ser uma festa inesquecível. Eu, na minha simplicidade, já estava pensando em como ia ser bom ver ele lá, no centro das atenções, recebendo os aplausos. A Ana, como sempre, estava cuidando dos detalhes da nossa presença. Ela perguntou para o Carlos sobre os convites, onde a gente ia sentar. E foi aí que a coisa começou a desandar. Ele começou a enrolar, a mudar de assunto. Dizia que ainda não tinha confirmado tudo, que estava vendo com os amigos. A gente percebia um certo desconforto nele. A Ana, mais atenta que eu, que sou um pouco lerdo para essas coisas de sutileza, já sentia que algo não estava certo. Ela me olhava com um olhar preocupado, mas eu, bobo, pensava que era coisa de organização, que ele estava estressado com a quantidade de coisas para resolver. Até que um dia,
Há poucos dias da formatura, a Ana pegou ele no pulo. Perguntou direto: Carlos, e a mesa? Onde o papai e eu vamos sentar? Já confirmou? Ele ficou pálido. Mijo. Olhou para um lado, olhou para o outro, coçou a cabeça. E aí, com um suspiro pesado, soltou a bomba. Aquela frase que eu te contei no começo, ela veio assim, de repente como um soco no estômago, sem aviso, sem piedade. Pai, olha, não dá. Não tem lugar para você na mesa principal. A gente já combinou aqui e... Bom, sua presença ia ser meio... estranha. Melhor você nem vir. No começo eu não entendi. Minha cabeça ficou vazia, como se o som tivesse sumido do mundo. Eu olhei para ele, depois para Ana, que já tinha os olhos cheios d'água. Pensei que era brincadeira. Uma pegadinha de mau gosto. Como assim, meu filho? Estranha. Eu sou seu pai, eu disse, com a voz embargada, tentando achar um pingo de lógica naquelas palavras. Mas ele não desviou o olhar. Pelo contrário, parecia até endurecer a expressão. Ele começou a falar, rápido, tentando justificar o injustificável. Disse que a mesa principal era pros padrinhos de turma, pros professores importantes, pra gente do meio. Que eu, com minhas roupas simples, com meu jeito de homem do campo, de pedreiro, não ia combinar com o ambiente. Que ia ser constrangedor para ele, na frente dos amigos e dos colegas que ele tinha feito na faculdade. Que eu não ia entender as conversas, que eu ia ficar deslocado, constrangedor, estranho. Cada palavra dele era uma facada, mijo, uma facada no meu peito, na minha alma. Eu que passei 7 anos suando, me virando, me humilhando às vezes, para ele ter o melhor, para ele não sentir na pele o que eu senti, a falta de oportunidade, a porta fechada por não ter estudo. Eu que me privei de tanta coisa, que via Maria se preocupar com a minha saúde, tudo para que ele pudesse sentar naquela mesa com aquelas pessoas importantes. E agora ele me dizia que eu era o estranho na festa da minha própria vitória. A Ana, ela não se conteve. Explodiu. Carlos, como você pode? O pai deu a vida por você. Você esqueceu de onde a gente veio? De todo o sacrifício dele? Ela falava com a voz embargada, as lágrimas escorrendo. Mas ele só encolheu os ombros. Ana, você não entende. É o meu momento. É importante para minha imagem profissional. Não é sobre o pai, é sobre o meu futuro. Meu futuro, ele disse. Como se o meu passado, o meu presente, o meu sacrifício não fizessem parte desse futuro dele. Eu fiquei ali, parado, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Não era raiva o que eu sentia de imediato. Era um vazio, um buraco enorme no lugar onde antes morava o orgulho e o amor incondicional. Eu perdi a Maria há 10 anos e senti a dor de um adeus. Mas essa dor, a dor do abandono, da rejeição vinda de um filho, era diferente. Era um tipo de morte em vida, mijo. Eu me lembrei de todas as noites que cheguei em casa exausto, com as mãos calejadas, a coluna doendo, e via ele estudando, concentrado, com a luz da luminária acesa. Lembrei das vezes que ele pedia um livro novo e eu me virava para comprar, mesmo que significasse comer pão com café por uma semana. Lembrei da Maria dizendo: nosso filho vai ser grande, José. Você vai ver. E agora, essa grandeza dele me excluía. Me jogava para escanteio. A Ana tentou me abraçar, mas eu estava congelado. Era como se tivessem me tirado o ar, a fala. Eu só conseguia olhar para o Carlos, tentando encontrar nos olhos dele um pingo daquele menino que eu segurava no colo, que eu ensinava a amarrar o sapato, que eu levava para pescar, mas não encontrava. Só via um estranho, um homem que parecia ter esquecido de onde veio, e mais importante, de quem o fez chegar até ali. Eu saí de perto deles, sem dizer uma palavra. Fui para o meu quarto, o mesmo quarto que dividi com a Maria por tantos anos, e me deitei. Olhei para o teto, e as lágrimas que eu achava que já não tinha mais, começaram a escorrer, quentes, molhando o travesseiro. Ali, naquela cama, eu me senti o homem mais sozinho do mundo. E a pergunta que não calava na minha cabeça era: por que, meu Deus? Por que meu filho faria isso comigo? Naquela noite, meu filho, o ar no meu quarto parecia mais pesado que o meu próprio corpo. As palavras do Carlos, elas ecoavam na minha cabeça,
uma e outra vez, como um sino quebrado. Estranha, constrangedor, melhor nem vir. Eu fechava os olhos e via o rosto dele. Não o do menino que eu amava, mas o do homem que me rejeitava. Uma rejeição fria, calculada, como quem descarta algo velho e inútil. E o pior, Mijo, é que eu não conseguia entender. Não conseguia encaixar essa atitude no filho que eu criei, no filho que eu vi crescer. Onde foi que eu errei? Essa pergunta me martelava, sem dó nem piedade. Eu me lembrava da Maria, da minha eterna Maria. Se ela estivesse aqui, ela saberia o que fazer, o que dizer. Ela sempre teve uma sabedoria que me faltava, uma forma de ver o coração das pessoas, de acalmar as tempestades. Eu imaginava o desgosto dela, a dor que sentiria ao ver o filho que tanto amou, que tanto sonhou, agir dessa maneira. A dor dela seria maior que a minha, eu tinha certeza, e isso me doía ainda mais. Não demorou muito, e ouvi batidas leves na porta. Era a Ana. Ela entrou devagar, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela não disse nada, só se sentou na beirada da minha cama e me abraçou. Um abraço apertado, de quem sente a sua dor e a dor do mundo junto. Naquele abraço, Mijo, eu senti um pouco de calor naquele frio que estava me consumindo. Senti que não estava completamente sozinho, que pelo menos um dos meus filhos ainda me via. Ela ficou ali, comigo, por um bom tempo. A gente não precisava de palavras. O silêncio falava mais alto que qualquer discurso. Depois, ela, com a voz embargada, me disse que não ia à formatura. Pai, se você não vai, eu também não vou. Não consigo ir. Não consigo olhar na cara dele depois do que ele fez. Eu olhei para ela e meu coração se apertou ainda mais. Eu não queria que ela se privasse de um momento importante por minha causa. Não, minha filha. Você tem que ir. É a formatura do seu irmão. Você fez tanto por ele quanto eu. Mas ela balançou a cabeça, firme. Não, pai. Isso não é justo. Não é certo. Eu não vou. A Ana sempre foi assim, leal, com um senso de justiça que a fazia brigar pelo que acreditava. Os dias que se seguiram foram estranhos, meu filho. O Carlos evitava me olhar nos olhos. Passava por mim na cozinha, na sala, e mal falava. Dava respostas curtas, monossilábicas. A casa, que antes era cheia de risadas e expectativas pela formatura, agora estava mergulhada num silêncio pesado, quase opressor. A Ana e eu conversávamos em sussurros, como se tivéssemos medo de perturbar a paz do Carlos. Era como se a nossa dor tivesse se tornado um incômodo para ele. Eu pensava nas horas extras, nos calos nas mãos, nas noites sem dormir. Pensava no orgulho que eu sentia ao pagar cada boleto da faculdade. Naquele tempo, cada centavo que eu gastava com ele era um investimento no meu próprio futuro, na minha própria paz de espírito. Eu imaginava que, um dia, ele seria o meu braço direito, o meu apoio na velhice, que a gente ia sentar na varanda e ele me contaria sobre o trabalho dele, sobre a vida, e eu sentiria a alegria de ter cumprido a minha missão. Mas agora, tudo parecia ter se transformado em cinzas. A formatura estava marcada para um sábado. Na sexta-feira à noite, enquanto a Ana arrumava as coisas dela para o dia seguinte, porque apesar de não ir ao baile, ela queria ir à colação de grau para vê-lo receber o diploma de longe por mim, eu chamei o Carlos para conversar. Eu precisava, Mijo. Precisava olhar nos olhos dele e tentar entender. Ele veio, relutante, sentou-se na sala, mas não me encarou. Ficou olhando para as próprias mãos. Eu comecei a falar com a voz calma, tentando não demonstrar a dor que me corroía por dentro. Carlos, meu filho, eu só quero entender. O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que a gente se perdeu? Ele levantou a cabeça finalmente, e eu vi nos olhos dele um misto de impaciência e talvez um pingo de vergonha. Ele disse que eu não entendia as coisas, que eu era de uma geração diferente, com outros valores, que ele precisava construir a própria imagem, que eu não deveria levar para o lado pessoal, que era só uma festa, e que a formatura mesmo era a colação de grau, e que lá eu poderia ir. Ah, a colação de grau, Mijo. Aquela cerimônia rápida, formal, onde a gente mal consegue ver o filho no meio da multidão. Para ele, o importante era o jantar de gala, o baile, onde ele poderia exibir o novo eu para os amigos importantes. Eu ouvi tudo, palavra por palavra. E quanto mais ele falava, mais eu sentia um muro se erguer entre nós.
Não era só um muro de tijolos, era um muro de valores, de princípios. Eu percebi que talvez eu tivesse criado um estranho, alguém que valorizava mais a aparência, o status, do que a própria família, o próprio sangue. A minha dor não era mais só a dor da rejeição, era a dor da constatação. A constatação de que o meu filho, aquele que eu tanto amei e por quem tanto lutei, tinha se tornado alguém que eu mal reconhecia. Naquela noite, eu decidi. Eu não iria à formatura nem à colação de grau. Não porque ele me pediu, mas porque eu não conseguia. Não conseguia assistir àquele espetáculo de hipocrisia, de desrespeito. Eu não seria o estranho que ele não queria por perto. Eu não seria o constrangimento. Eu ficaria em casa, com a minha dor e a minha dignidade. E, talvez pela primeira vez na vida, eu começaria a pensar em mim, no José Antônio, e não só nos outros. Essa decisão, Mijo, não foi fácil. Ela veio com um gosto amargo, mas também com uma pontinha de algo novo. Algo que eu ainda não sabia o que era, mas que parecia ser o começo de um caminho diferente. Um caminho só meu. A decisão de não ir à formatura, meu filho, foi como arrancar um pedaço de mim mesmo. Mas ao mesmo tempo, foi como se eu estivesse puxando uma farpa dolorosa que estava encravada há tempo. A dor era imensa, mas vinha acompanhada de uma estranha sensação de leveza. Era a leveza de quem se recusa a ser humilhado, de quem escolhe a própria dignidade acima de qualquer coisa. Eu podia ser um homem simples, de mãos calejadas, mas a minha honra, essa ninguém tirava de mim. Nem mesmo um filho. A Ana, minha filha bendita, ela me abraçou forte depois que eu disse a ela a minha decisão. Pai, eu entendo. Eu faria o mesmo. As palavras dela eram um bálsamo para a minha alma ferida. Ela ficou comigo, me fazendo companhia, sem me pressionar, sem tentar me convencer do contrário. Ela preparou um chá, sentou ao meu lado na sala e a gente ficou ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Naquele momento, eu percebi que, mesmo perdendo um filho, eu ainda tinha outro, e que esse outro valia por 10, por 100. O Carlos, ele nem se deu ao trabalho de tentar me fazer mudar de ideia. Na verdade, ele parecia aliviado. Era como se a minha ausência fosse a solução perfeita para o problema que eu representava. Ele saiu de casa na manhã da formatura, com a beca e o capelo, todo arrumado, um sorriso no rosto, a excitação de quem vai viver um dos dias mais importantes da vida. E eu fiquei ali, na janela, vendo ele partir, sem um adeus, sem um olhar. As lágrimas não vieram, Mijo. O choro tinha secado dentro de mim. O que restava era um vazio, um gelo que se instalou no meu peito. Aquele sábado foi longo, muito longo. A Ana, como prometeu, não foi ao jantar de gala. Ela até se arrumou para a colação de grau, mas decidiu ir sozinha, para não me deixar ainda mais triste, ou para não dar a impressão de que estávamos contra o Carlos. Ela me pediu para ficar tranquilo, que ela me contaria tudo depois. Eu disse a ela que não precisava, que não importava. Mas no fundo, uma parte de mim queria saber. Queria saber se ele sentiu a minha falta, se ele olhou para o lugar vazio na mesa, se ele pensou em mim por um segundo. Eu passei o dia na varanda, olhando para o movimento da rua, as famílias passando, as crianças brincando. Eu pensava em tudo o que eu tinha feito, em cada sacrifício. E me perguntava, para quê? Para que tanto esforço, tanta renúncia, se no fim das contas a pessoa por quem eu fiz tudo isso me via como um estorvo? Eu não era um homem de me lamentar, nunca fui. Sempre encarei os problemas de frente, com a cabeça erguida. Mas essa situação me derrubou de um jeito que eu não esperava. Lembrei das vezes que a Maria me dizia para não me esgotar tanto, para pensar um pouco em mim. José, a vida passa rápido. Você precisa viver também. Eu sempre respondia que minha vida era a vida dos meus filhos, que a felicidade deles era a minha. E agora, essa frase me parecia uma ironia cruel. Será que eu tinha me anulado tanto que me tornei invisível? Será que ao tentar ser o melhor pai do mundo, eu esqueci de ser o José Antônio? A casa estava silenciosa, Mijo. Um silêncio que pesava, que gritava a ausência do Carlos. A Ana voltou no fim da tarde da colação, com os olhos um pouco tristes, mas tentando parecer forte para mim. Ela me contou que o Carlos estava radiante, que ele foi aplaudido, que parecia muito feliz. Não me deu detalhes do jantar, nem do baile. Acho que ela me poupou. E eu agradeci, em silêncio.
Não queria ouvir mais nada que me machucasse. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei revirando na cama com a mente a mil. Eu tinha que fazer alguma coisa. Não podia simplesmente aceitar aquilo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Não era pelo Carlos. Não era para fazê-lo se arrepender. Era por mim, pela minha história, pelo meu suor, pela minha dignidade. Eu tinha que encontrar um jeito de resgatar o que eu sentia que tinha perdido. O respeito, o valor do meu sacrifício. Eu comecei a pensar em tudo que tinha acontecido nos últimos 7 anos. Cada centavo, cada hora extra, cada dor no corpo. E me dei conta de que eu tinha guardado todos os comprovantes. Todos os recibos das mensalidades, dos livros, dos materiais. Não por desconfiança, mas por hábito, por organização. Era um costume antigo de guardar tudo que envolvia dinheiro. E agora, esses papéis, guardados em uma caixa velha no fundo do armário, pareciam ter um novo propósito. Um propósito que eu ainda não conseguia decifrar completamente, mas que sentia que seria um ponto de virada. Eu me levantei da cama, fui até o armário e puxei a caixa. Ela estava empoeirada, esquecida. Abri e lá estavam eles. Pilhas e pilhas de comprovantes de pagamento, todos organizados por mês e ano. Olhei para aqueles papéis e uma ideia começou a germinar na minha cabeça. Uma ideia que era uma mistura de dor, de justiça e de uma nova força que eu não sabia que ainda tinha. Eu sabia que a minha vida não podia continuar daquele jeito. Eu precisava reagir. Não como um pai magoado, mas como um homem que exigia o que era seu de direito. E o que era meu de direito, Mijo? Não era só o amor de um filho. Era o reconhecimento de uma vida de luta. E eu estava prestes a cobrar essa dívida. A caixa empoeirada nas minhas mãos, Mijo, não era só um monte de papel velho. Era a minha vida, o meu suor, a minha esperança. Tudo ali, documentado. Cada recibo era um dia de trabalho, uma dor nas costas, uma noite de preocupação. Olhei para aqueles papéis com uma clareza que eu não sentia há muito tempo. A dor da rejeição ainda estava ali, latejando, mas agora misturada com uma determinação fria. Eu não estava buscando vingança, não era isso. Eu estava buscando justiça. Estava buscando o reconhecimento do meu valor, da minha história, que meu próprio filho parecia ter esquecido. Na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, eu chamei a Ana. Ela veio, com o rosto ainda marcado pela tristeza da véspera. Sentei-a ao meu lado na mesa da cozinha e mostrei a ela a caixa. Minha filha, eu não posso deixar isso passar. Eu não posso permitir que ele me trate como um nada, como um estorvo. Eu paguei por isso. Paguei com a minha vida. A Ana me olhava com os olhos arregalados, sem entender direito o que eu queria dizer. Então, eu comecei a explicar. Eu vou cobrar, Ana, cada centavo. Não porque eu precise do dinheiro, mas porque ele precisa entender o peso do que ele fez. Precisa entender o valor do que ele recebeu. Ela ficou em silêncio por um tempo, processando minhas palavras. Eu vi a surpresa no rosto dela, misturada com uma pontinha de preocupação. Pai, você tem certeza? Isso pode piorar as coisas entre vocês. Eu assenti, firme. As coisas já estão piores do que eu jamais imaginei, minha filha. Agora é hora de colocar as cartas na mesa. Não por raiva, mas por respeito. Por mim. Ela me olhou nos olhos e eu vi a compreensão brilhar neles. A Ana sempre me entendeu, sempre me apoiou. Tudo bem, pai. Se é isso que você precisa fazer, eu estou com você. E aquele apoio dela, Mijo, foi o combustível que eu precisava. Aquele estou com você dela valia mais que qualquer dinheiro, qualquer diploma. Comecei a organizar os comprovantes. Um por um, mês a mês, ano a ano. 7 anos de faculdade, cada mensalidade, cada livro, cada material didático. Eu peguei uma calculadora velha e comecei a somar. O valor final era assustador, mesmo para mim, que sabia o quanto eu tinha trabalhado. Era uma quantia considerável, o suficiente para comprar um bom apartamento naquela época, ou para me dar uma aposentadoria tranquila. Mas eu tinha investido tudo no Carlos, na esperança de um futuro melhor para ele e para nós, como família. Enquanto eu somava, as lembranças vinham à tona. Lembrei do dia em que o carro quebrou, e eu tive que usar o dinheiro da mensalidade para consertar, mas me virei para conseguir o valor antes do vencimento.
Lembrei das noites que eu dormia na obra para economizar o transporte e poder comprar um livro que ele precisava. Cada número na calculadora era uma história, um sacrifício. E a cada história, a minha convicção se fortalecia. Isso não era mesquinharia, era um clamor por reconhecimento. O Carlos chegou em casa no domingo à noite, depois de 2 dias de festa. Ele estava exausto, mas ainda com aquele brilho no olhar de quem tinha conquistado o mundo. Entrou em casa, jogou a mochila no sofá e parecia alheio ao silêncio pesado que pairava no ar. "E aí, pai? Ana, tudo bem?" Ele perguntou casualmente, como se nada tivesse acontecido. Como se a minha ausência na sua formatura não fosse um elefante na sala. A Ana me olhou e eu sabia que era a minha deixa. Respirei fundo. "Carlos, senta aqui. A gente precisa conversar." Ele franziu a testa, percebendo o tom sério da minha voz. Sentou-se um pouco impaciente, talvez achando que eu ia dar mais um sermão sobre a formatura. Mas eu não ia dar sermão. Eu ia apresentar fatos. Eu coloquei a caixa de comprovantes na mesa, bem na frente dele. Ele olhou para a caixa, depois para mim, depois para a Ana. Aquele sorriso de conquistei o mundo começou a sumir do rosto dele. "O que é isso, pai?" Ele perguntou, a voz um pouco mais baixa. "Isso, meu filho," eu disse com a voz calma, mas firme. "É a sua formatura, é o seu diploma, é a sua carreira. Tudo o que você tem hoje está aqui, nessa caixa." Eu abri a caixa e comecei a tirar os maços de recibos, organizados e grampeados. 7 anos de mensalidades, Carlos. 7 anos de livros, de materiais, de transporte, de tudo o que você precisou para chegar onde chegou. Ele olhava para os papéis e eu vi um lampejo de surpresa, depois de raiva no rosto dele. "Pai, o que é isso? Você está me cobrando a faculdade agora? É sério?" Ele tentou rir, um riso nervoso, mas não conseguiu. "Não estou te cobrando o dinheiro, Carlos. Não diretamente. Estou te cobrando o respeito. Estou te cobrando a memória do que eu fiz por você. Você me disse que eu seria um constrangimento na sua festa, que a minha presença seria estranha, que eu não combinava com o seu novo mundo. Pois bem, meu filho, esse novo mundo custou caro. Custou cada um desses comprovantes aqui. E eu quero que você saiba o valor exato do que você jogou fora no momento em que me excluiu." Eu peguei a folha com o valor total, escrita à mão, clara e legível. A cifra era alta, mijo, alta demais para ser ignorada. Eu coloquei a folha na frente dele. "Esse é o valor, Carlos. O valor do seu futuro, pago com o meu passado. E agora, eu quero que você me pague de uma forma diferente." Ele pegou a folha, leu o número e o rosto dele empalideceu. A raiva deu lugar a um choque, a uma incredulidade. Ele me olhou e pela primeira vez em muito tempo eu vi um pingo de reconhecimento nos olhos dele. Mas não era o reconhecimento que eu esperava. Era mais como o susto de quem se depara com uma dívida inesperada e colossal. E eu sabia, mijo, que essa era apenas a primeira parte da minha cobrança. A dívida de dinheiro era apenas a ponta do iceberg. A dívida de gratidão e de humanidade, essa era muito maior. E eu estava determinado a cobrá-la, de um jeito que ele nunca mais esqueceria. O Carlos olhava para aquele papel, mijo, com o valor total da faculdade, como se fosse um fantasma. O rosto pálido, os olhos arregalados, a boca semiaberta, sem conseguir articular uma palavra. A Ana estava ao meu lado, tensa, mas com um olhar que dizia: "É isso, pai. Ele precisava ver isso." Não, eu mantive a calma, a voz firme, mas sem raiva. Apenas com a seriedade de quem apresentava um fato inegável. "Não se preocupe com o dinheiro agora, Carlos," eu disse. "Eu não estou te pedindo para me pagar de volta em moeda. Pelo menos não ainda. O que eu quero que você pague é outra coisa. Uma dívida que não se quita com dinheiro." Ele levantou a cabeça, me olhando com uma mistura de confusão e apreensão. "O que, pai? O que você quer?" Eu respirei fundo. "Eu quero o reconhecimento, meu filho. Quero que você entenda o peso de cada um desses comprovantes. Quero que você lembre de onde veio, de quem te trouxe até aqui. Você me jogou de lado, me fez sentir como um peso, um embaraço. E isso, Carlos, não tem preço. Mas tem um custo. E esse custo é a sua própria humanidade." Ele tentou argumentar, tentou se defender. "Pai, eu não quis te ofender. Foi o calor do momento, a pressão dos amigos." Eu o interrompi, suavemente.
O calor do momento não apaga 7 anos de sacrifício, Carlos. A pressão dos amigos não justifica a vergonha que você sentiu do seu próprio pai. O que você fez, meu filho, foi me abandonar no momento da sua vitória. E a gente não abandona quem nos dá a mão. Eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Uma lágrima de vergonha, de remorso talvez. Mas era tarde demais para lágrimas. Pelo menos para mim. A ferida era profunda. Eu não te peço dinheiro, continuei. Eu te peço que você use essa inteligência que eu te ajudei a desenvolver para entender o que é valor de verdade. Para entender que um diploma não te faz um homem. O que te faz um homem são os seus princípios, o seu caráter, a sua gratidão. Eu peguei os comprovantes, um por um, e os coloquei de volta na caixa. Essa caixa vai ficar aqui, Carlos, guardada. E eu quero que, a cada mês, você venha até aqui, pegue um desses recibos e se lembre do que ele representa. E que você use essa lembrança para construir a sua vida de um jeito diferente. Um jeito que inclua o respeito, a humildade, o amor pela sua família. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você se torne o homem que eu sonhei que você seria. Ele ficou em silêncio por um bom tempo, olhando para a caixa, para os comprovantes, para mim. A Ana, ao meu lado, segurava a minha mão, apertando-a de leve. Eu sabia que ela estava orgulhosa de mim, da minha atitude. E isso me deu ainda mais força. Depois de um tempo, ele, com a voz embargada, finalmente falou. Pai, eu sinto muito. Eu não pensei. Eu fui um idiota. Eu não respondi. Não era hora de perdão fácil. O perdão viria com o tempo, com as atitudes, não com as palavras. Eu te dei uma chance de pensar, Carlos. Pense. Pense em cada um desses papéis. Pense no que eles representam. E quando você estiver pronto para me olhar nos olhos e me dizer que entendeu, aí sim, a gente pode começar a conversar sobre o futuro. Ele se levantou, pegou a caixa e foi para o quarto dele. A Ana me abraçou novamente. Pai, você foi incrível. Ele precisava ouvir isso. Eu apenas suspirei. A batalha não estava ganha, Mijo. Era apenas o começo de uma longa jornada. Os dias que se seguiram foram estranhos. O Carlos estava diferente, mais calado, mais pensativo. Ele não saía tanto. Não falava com a mesma euforia de antes. Eu o via de vez em quando pegando um dos comprovantes da caixa, olhando para ele por um longo tempo e depois guardando de volta. A Ana me dizia que ele estava realmente abalado, que ele não esperava a minha reação. E eu, no fundo, sabia que essa era a única maneira de ele acordar. Eu voltei à minha rotina. Voltei aos meus bicos, ao meu trabalho na construção. Mas agora, com uma diferença. Eu estava mais leve, mais focado em mim. Comecei a guardar um pouco do que eu ganhava, pensando no meu próprio futuro, na minha própria aposentadoria. Eu tinha investido tanto nos outros, que tinha esquecido de investir em mim. E agora, era a hora de mudar isso. Eu comecei a me cuidar mais, a ir ao médico, a fazer as coisas que a Maria sempre me pedia para fazer. A relação com o Carlos, ela ficou num limbo. Não havia mais a alegria de antes, mas também não havia mais o silêncio pesado da indiferença. Havia uma tensão, uma expectativa. Eu não sabia o que viria a seguir, se ele realmente entenderia a lição, se ele mudaria, ou se ele simplesmente se afastaria de vez. Mas uma coisa eu sabia, eu não me arrependeria da minha atitude. Eu tinha feito o que era certo, o que a minha consciência mandava. E isso, Mijo, me dava uma paz que dinheiro nenhum poderia comprar. Eu comecei a perceber que, ao me defender, ao exigir o meu valor, eu estava também me reconstruindo. Eu estava mostrando a mim mesmo que eu merecia respeito, que a minha vida tinha um propósito, independentemente do que meus filhos fizessem. A dor ainda estava lá, uma cicatriz profunda, mas agora ela vinha acompanhada de uma força, de uma resiliência que eu não sabia que tinha. E essa força, Mijo, era o meu maior tesouro. Era a prova de que, mesmo depois de ser abandonado, eu ainda podia me levantar e seguir em frente, com a cabeça erguida, e com a certeza de que a vida, por mais que nos bata, sempre nos dá uma chance de recomeçar. Depois daquele dia, Mijo, a casa ganhou uma quietude diferente. Não era mais aquele silêncio pesado de antes da formatura, nem o silêncio tenso de quando eu joguei os comprovantes na mesa. Era um silêncio que parecia carregar uma lição, uma reflexão no ar. Eu, José Antônio, me sentia mais leve. A decisão de me posicionar,
de cobrar o que era meu de direito, não em dinheiro, mas em dignidade, tinha me tirado um peso das costas. Era como se eu tivesse cortado uma amarra, que me prendia a uma expectativa que não era mais minha. Eu voltei à minha rotina, mas com um novo propósito. Continuava meu trabalho na construção, pegava meus bicos, mas agora, cada centavo que eu ganhava tinha um destino diferente. Comecei a guardar um pouco para mim, para o meu futuro, para a minha própria tranquilidade. Eu tinha dado tudo de mim por tantos anos, que tinha esquecido que eu também merecia um pouco de paz, um pouco de segurança. Passei a me cuidar mais, a ir ao médico regularmente, a caminhar no parque de manhã, coisa que antes eu achava que não tinha tempo. A Maria sempre me dizia: José, cuide do seu corpo, ele é seu templo. E eu finalmente estava ouvindo. O Carlos. O Carlos. Ele continuava morando em casa, mas era como se morasse em outro mundo. Ele estava mais calado, mais introspectivo. Não saía tanto com os amigos da faculdade, não falava com a mesma euforia de antes sobre os planos grandiosos. Eu o via de vez em quando na sala, com a caixa de comprovantes no colo. Ele tirava um, olhava, virava e revirava o papel, e depois guardava, com um suspiro. A Ana me contava que ele passava horas no quarto, às vezes só olhando para o teto. Pai, ele está digerindo tudo. Está doendo nele, eu sei. Ela me dizia com uma ponta de esperança na voz. Eu não o pressionava, mijo. Não ia atrás dele para conversar, não perguntava sobre o trabalho que ele estava buscando. Deixava que ele viesse no tempo dele. Eu acreditava que a lição não podia ser forçada. Tinha que nascer de dentro. Se ele quisesse se reconectar, ele teria que dar o primeiro passo. Minha parte eu já tinha feito. Agora, a bola estava com ele. A Ana, minha filha bendita, era o meu elo com o mundo. Ela continuava sendo o meu porto seguro. Conversávamos sobre tudo, sobre a vida, sobre os planos dela, sobre o meu novo foco em mim mesmo. Ela me incentivava, me dava força. Ela também sentia a tensão no ar, mas confiava na minha decisão. Pai, o Carlos vai entender. Ele só precisa de tempo para enxergar o que você sempre foi para ele. Um dia, depois de algumas semanas da formatura, o Carlos veio até mim. Eu estava na varanda, lendo um jornal velho, tomando meu café. Ele sentou-se na cadeira ao lado, em silêncio por um tempo. Eu não levantei os olhos do jornal esperando que ele falasse primeiro. Ele pigarreou. Pai, eu queria te pedir desculpas de novo. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu não sei o que me deu. Eu abaixei o jornal e olhei para ele. Vi nos olhos dele um cansaço, uma tristeza. Pedir desculpas é um bom começo, Carlos. Mas as palavras, sozinhas, não apagam o que foi dito e feito. Ele assentiu, cabisbaixo. Eu sei, pai. Por isso eu queria te dar isso. Ele tirou um envelope do bolso e me estendeu. É o meu primeiro salário. Eu quero que você pegue. É uma parte, para começar a te pagar. Eu olhei para o envelope, depois para ele. O primeiro salário dele, fruto do estudo que eu paguei. Uma parte de mim sentiu um pingo de orgulho, mas a outra parte sentiu uma dor. Ele ainda não tinha entendido, mijo. Ele ainda achava que a dívida era de dinheiro. Não, Carlos, eu disse, empurrando o envelope de volta para ele. Eu já te disse, eu não quero o seu dinheiro. Não agora. Guarde o seu dinheiro. Invista no seu futuro. Construa a sua vida. O que eu quero de você, meu filho, é outra coisa. Ele me olhou confuso. Mas, pai, eu quero te mostrar que eu valorizo o seu esforço. O valor do meu esforço não está no dinheiro que você me dá, Carlos. Está no homem que você se torna. Está na forma como você trata as pessoas, como você honra a sua família, como você lembra de onde veio. O que eu te dei não foi só uma faculdade, foi uma base de valores. E esses valores, meu filho, não têm preço e não se pagam com salário. Ele recolheu o envelope, ainda sem entender completamente, mas com uma expressão mais pensativa. Então, o que eu faço, pai? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Você vive, meu filho. Você aprende. Você reflete. E você me mostra, com suas atitudes, que você realmente entendeu. Não para mim, para você, para sua própria consciência. A vida vai te dar muitas oportunidades, muitos desafios, e é nessas horas que você vai ter que escolher quem você quer ser.
se vai ser o homem que se envergonha do pai ou o homem que honra as suas raízes. Ele ficou ali por mais um tempo, em silêncio. Depois, levantou-se e foi embora. Eu voltei a ler meu jornal, mas minha mente estava longe. Eu sabia que a semente tinha sido plantada, mas se ela brotaria e que tipo de fruto daria, isso só o tempo diria. Eu não alimentava ilusões de um perdão rápido ou de uma reconciliação mágica. A vida real não era assim. A vida real era feita de escolhas, de consequências e de um trabalho árduo para reconstruir o que foi quebrado. Naquela noite, a Ana veio conversar comigo. Pai, ele está tentando. Eu sei que ele está. Talvez ele só não saiba como. Eu olhei para ela. Eu sei, minha filha, mas ele precisa descobrir. Não sou eu quem vai dizer a ele como ser um homem de valor. Ele precisa descobrir por si só. E a vida, mijo, a vida tem uma forma cruel de nos ensinar essas lições. Às vezes, a gente só aprende quando a gente tropeça de verdade. E eu sentia que, para o Carlos, os maiores tropeços ainda estavam por vir, e que a verdadeira prova do seu caráter ainda estava por ser escrita. O tempo, meu filho, tem um jeito peculiar de ensinar. Ele não grita, não impõe, mas vai mostrando, devagar, as verdades que a gente teima em não ver. Depois daquele dia, quando eu recusei o primeiro salário do Carlos, ele ficou ainda mais pensativo. Eu o via tentando, à sua maneira, se reconectar, mas ainda sem entender a profundidade do que eu queria dele. Ele tentava ajudar em casa, arrumava a louça, coisa que antes ele mal fazia. Oferecia-se para levar a Ana para o trabalho ou para ir ao mercado por mim. Eram gestos pequenos, mas visíveis, de quem buscava uma forma de compensar. Eu observava tudo, em silêncio. A Ana, que sempre foi meu braço direito e meu confidente, me dizia: Pai, ele está tentando de verdade. Dê uma chance a ele. E eu dava. Mijo. Dava a chance da observação, da reflexão. Eu respondia com um obrigado seco, um aceno de cabeça. Não queria facilitar as coisas. Eu sabia que o verdadeiro aprendizado só acontece quando a gente sente o peso da própria consciência, quando a gente luta para encontrar o caminho certo. Meu foco, naquele período, estava em mim. Eu comecei a me sentir mais forte, mais dono da minha vida. O dinheiro que eu guardava, centavo por centavo, era a minha liberdade, a minha garantia. Eu comecei a planejar uma pequena reforma na casa, algo que a Maria sempre quis e que eu nunca tive tempo ou dinheiro para fazer. Pequenos prazeres, sabe? Comprar umas plantas novas para a varanda, arrumar o portão que estava meio enferrujado. Eram coisas que me davam satisfação, que me faziam sentir que eu estava construindo algo para mim, com as minhas próprias mãos e o meu próprio esforço. Enquanto isso, a vida do Carlos, o engenheiro recém-formado, começava a mostrar suas primeiras rachaduras. Ele conseguiu um estágio numa empresa grande, dessas que ele tanto falava na faculdade. No começo estava eufórico, contando sobre os projetos, sobre os colegas importantes. Mas com o tempo, o brilho nos olhos dele começou a diminuir. Ele chegava em casa mais cedo, mais calado, e eu o ouvia resmungar no quarto. Um dia, ele veio até a sala, onde eu estava consertando uma torneira que pingava. Ele sentou-se com uma expressão de derrota. Pai, o trabalho não é bem como eu imaginei. Eu continuei com a torneira sem olhar para ele. Ah, é? E como você imaginou, meu filho? Ele suspirou. É tudo muito burocrático, pai. Muita política. As pessoas são falsas, sabe? Os colegas que eram meus amigos na faculdade agora são meus concorrentes. Ninguém ajuda ninguém. É cada um por si. Eu parei de mexer na torneira e olhei para ele. E você esperava o quê, Carlos? Que o mundo lá fora fosse um conto de fadas, onde todo mundo te aplaudiria só porque você tem um diploma bonito? Ele ficou em silêncio, sem resposta. O mundo lá fora, meu filho, é duro. E ele não se importa com o seu diploma, se você não tiver caráter. Não se importa com a sua inteligência, se você não tiver humildade. As pessoas sentem quando você é de verdade, e sentem quando você está só querendo se aproveitar. Ele abaixou a cabeça. Eu perdi o estágio, pai. A voz dele era um sussurro. Eles disseram que eu não me encaixava na cultura da empresa, que eu era arrogante, que eu não sabia trabalhar em equipe. Aquelas palavras, mijo, eram um soco no estômago dele, mas para mim
Eram a confirmação de que a vida estava começando a cobrar o que eu tentei ensinar a ele. Eu não disse, eu te avisei. Não era o meu estilo. Apenas olhei para ele com um olhar que eu esperava. Transmitia mais do que 1000 palavras. E agora, Carlos, o que você vai fazer? Ele levantou a cabeça, e eu vi nos olhos dele um desespero que eu nunca tinha visto antes. Eu não sei, pai. Eu não sei o que fazer. Todos os meus amigos estão bem empregados, ganhando rios de dinheiro. E eu, com um diploma de engenheiro, estou desempregado. E com a fama de ser arrogante. Eu voltei a mexer na torneira, apertando um parafuso. A vida, meu filho, é feita de recomeços. E cada recomeço é uma chance de aprender, de se reinventar. Você tem um diploma na mão, tem inteligência. Mas o que você ainda não tem, Carlos, é a sabedoria que só a queda pode te dar. A sabedoria de valorizar o que realmente importa. Ele ficou ali, me olhando, esperando talvez uma palavra de consolo, um abraço. Mas eu não dei. Não porque eu não o amasse, mas porque eu sabia que ele precisava sentir a dor da própria escolha. Precisava entender que a superficialidade tem um preço, e que a verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para a redenção. Aquele momento, Mijo, foi um ponto de virada para o Carlos. Ele não explodiu, não se revoltou, apenas aceitou. E nos dias seguintes, eu o vi pegando a caixa de comprovantes de novo. Mas dessa vez, ele não só olhava. Ele lia os nomes dos lugares onde eu trabalhava, as datas dos pagamentos. E eu sentia que, pela primeira vez, ele estava realmente conectando o papel ao suor, o dinheiro à vida. Ele começou a procurar emprego com outra postura, mais humilde, mais aberto. E, em vez de focar nas grandes empresas, ele começou a olhar para empresas menores, para projetos mais simples, onde ele pudesse realmente aprender e colocar a mão na massa. A Ana me contava que ele estava diferente, que ele estava mais solícito com os colegas de entrevista, mais disposto a ouvir. Eu sabia que o caminho dele ainda era longo, que uma mudança de comportamento não acontecia da noite para o dia. Mas a semente, que eu plantei com tanto custo e dor, estava começando a brotar. E eu, José Antônio, sentia uma pontinha de esperança, uma pequena luz no fim do túnel. A vida estava sendo a professora que eu não pude ser para ele. E às vezes, Mijo, a gente precisa deixar a vida ensinar, porque certas lições só a vida pode nos dar, com a sua própria dose de dor e de verdade. E a próxima lição, eu sentia, viria de um lugar inesperado. A vida, Mijo, é uma caixinha de surpresas. Quando a gente menos espera, ela vira à mesa e nos apresenta um novo cenário. Depois de perder o estágio, o Carlos passou por um período difícil. Aquele brilho de engenheiro de sucesso tinha se apagado, e em seu lugar eu via um jovem mais humilde, mais reflexivo. Ele continuava morando em casa, e a convivência, antes tensa, agora era de um silêncio respeitoso, quase de observação. Ele ainda olhava os comprovantes, mas agora eu o via lendo os detalhes, tentando entender o custo de cada um. Ele começou a trabalhar em bicos, assim como eu. Pegava qualquer coisa que aparecesse, desde ajudar na construção de um vizinho até fazer pequenos reparos elétricos. Ele, o engenheiro, com as mãos sujas de cimento, com o suor escorrendo pelo rosto. E eu, observando, via o peso do martelo, o cansaço do dia, a dignidade do trabalho honesto. Ele estava sentindo na pele o que eu tinha vivido a vida inteira. E isso, Mijo, era a melhor lição que a vida poderia dar. Um dia, ele veio até mim, com as mãos sujas de terra. Tinha passado o dia ajudando a plantar uma horta comunitária no bairro. Pai, ele disse com um sorriso cansado, hoje eu entendi um pouco mais. O valor de cada semente, o trabalho de preparar a terra. É como a vida, né? A gente planta, a gente cuida, e nem sempre a gente colhe o que espera. Mas a gente aprende. Eu apenas assenti, com um sorriso. Era a primeira vez que ele falava algo assim, com essa profundidade. A semente finalmente estava brotando. A Ana, vendo a mudança no irmão, começou a se aproximar mais dele. Eles voltaram a conversar, a rir juntos, a compartilhar as pequenas coisas do dia a dia. A casa, aos poucos, voltava a ter um pouco daquela alegria que a Maria tanto gostava. Eu observava os dois, e meu coração se aquecia.
Eu não tinha perdido um filho, tinha ganhado um novo, um que estava aprendendo o valor da vida real. O Carlos continuou nos bicos por alguns meses. Ele não ganhava muito, mas guardava cada centavo. E a cada mês, ele vinha até mim, não com um envelope, mas com uma proposta. Pai, eu queria pagar a conta de luz este mês. Ou, pai, eu queria consertar o telhado que está com goteira. Ele estava retribuindo, não com o dinheiro da dívida que eu cobrei, mas com o cuidado, com a presença, com a responsabilidade. E isso, Mijo, valia muito mais. Nesse meio tempo, algo inesperado aconteceu. Uma antiga amiga da Maria, a Dona Lúcia, uma senhora muito boa que sempre nos ajudou nos momentos difíceis, adoeceu. Ela não tinha filhos e vivia sozinha. A Ana e eu nos revezávamos para cuidar dela, levar comida, fazer companhia. Mas a doença piorou e ela precisava de cuidados mais intensos. Foi aí que o Carlos se apresentou. Pai, Ana, eu posso ajudar. Já que estou com mais tempo, posso ficar com a Dona Lúcia durante o dia, enquanto vocês trabalham. Eu olhei para ele, surpreso. O Carlos, o engenheiro que se envergonhava das minhas roupas simples, agora se oferecia para cuidar de uma senhora doente, sem esperar nada em troca. Era uma mudança e tanto. A Ana, com os olhos marejados, aceitou a ajuda dele. E ele, Mijo, se dedicou de corpo e alma à Dona Lúcia. Cuidava dela com carinho, conversava, lia para ela. A senhora, que estava tão triste e desanimada, começou a sorrir de novo. Eu o via, todos os dias, saindo de casa para ir à casa da Dona Lúcia, com uma marmita na mão, um sorriso no rosto. Ele não reclamava do cansaço, não reclamava da falta de dinheiro. Ele estava ali, presente, fazendo o bem. E eu percebia que, naquele ato de altruísmo, ele estava se encontrando, se curando. Um dia, a Dona Lúcia, já um pouco melhor, chamou o Carlos para conversar. Ela queria agradecer, e para a surpresa de todos, ela fez um testamento. Ela deixou uma parte de seus bens para a Ana, em gratidão por todo o carinho, e uma parte considerável para o Carlos. Não só em dinheiro, mas em um terreno no interior, com uma pequena casa, que era o sonho dela de morar. Carlos, ela disse a ele, você me devolveu a alegria de viver. E esse terreno, eu quero que seja o lugar onde você vai construir a sua vida, com os valores que o seu pai te ensinou e que você, finalmente, aprendeu. O Carlos veio para casa, atordoado, com a notícia. Ele me contou tudo, com os olhos cheios d'água. Pai, eu não mereço isso. Eu fiz tanta bobagem, fui tão ingrato. Eu o abracei, pela primeira vez em muito tempo. Um abraço de pai e filho, sem mágoas, sem cobranças. Meu filho, a vida é assim, ela nos dá chances. E a Dona Lúcia viu em você o que você estava se tornando. Ela viu a sua mudança. Aquele terreno, Mijo, não era só um pedaço de terra. Era um novo começo. Para o Carlos, para a nossa família. Ele decidiu que não ia vender o terreno, que ia construir ali, com as próprias mãos, uma casa. E que ele ia usar o dinheiro que a Dona Lúcia deixou para investir em um pequeno negócio, algo que ele pudesse construir com os próprios valores. E ele me pediu ajuda. Pai, você me ensinou a construir. Me ajuda a construir a minha casa, a minha vida, do jeito certo. E eu, Mijo, com o coração cheio de alegria e de esperança, disse, claro, meu filho, eu te ajudo, sempre. A vida, com suas reviravoltas, estava nos dando uma segunda chance. E eu sabia que essa chance a gente não ia desperdiçar. O próximo passo seria a construção de algo novo, algo que representasse a nossa reconstrução. O terreno da Dona Lúcia, Mijo, não era só um pedaço de terra. Era um presente do destino, um recomeço que a gente nem sabia que precisava. O Carlos, que antes sonhava com prédios de vidro e escritórios climatizados, agora estava ali, com as mãos na terra, aprendendo a levantar paredes. E eu, José Antônio, que pensei que minhas ferramentas já estavam penduradas para sempre, voltei à ativa, com um vigor que eu não sentia há anos. Trabalhamos juntos, pai e filho, lado a lado. Não era fácil, não. A construção civil tem seus desafios, seus percalços. Tinha dia que o sol rachava, tinha dia que a chuva atrapalhava. Às vezes, a gente discordava sobre um traço, sobre o jeito de assentar um tijolo.
Mas, diferente do passado, agora a gente conversava. Ele me ouvia, eu o ouvia. Ele trazia as ideias da faculdade, eu trazia a experiência da vida. Era uma troca, um aprendizado constante. E a cada parede que subia, a cada telha que era colocada, a gente não estava só construindo uma casa. Estava reconstruindo a nossa relação, tijolo por tijolo, com a base sólida do respeito mútuo. A Ana, minha filha amada, vinha nos visitar nos finais de semana. Trazia comida, suco, e a alegria dela enchia o canteiro de obras. Ela via a gente ali, suado, cansado, mas com um sorriso no rosto. Ela via o Carlos, que antes era tão fechado, tão distante, agora me pedindo conselhos, me contando sobre os planos dele para o pequeno negócio que ele estava montando no interior. Ele estava usando a herança da Dona Lúcia com sabedoria, investindo em algo que ele acreditava, algo que tinha a ver com a terra, com a comunidade. Era um projeto de vida, não só de dinheiro. Enquanto a casa ganhava forma, o Carlos me surpreendeu de novo. Um dia ele me chamou. Pai, lembra daquela caixa? Dos comprovantes da faculdade? Eu assenti, e meu coração apertou um pouco. Pensei que ele ia querer conversar sobre o dinheiro de novo. Então eu estava pensando, aquele dinheiro, o que você gastou comigo? Eu quero te pagar de volta. Não com o meu salário, não com a herança da Dona Lúcia, mas com outra coisa. Eu o olhei curioso. E com o que, meu filho? Ele fez uma pausa, respirou fundo. Com a sua casa, pai. A nossa casa, aqui na cidade. Eu sei o quanto você se sacrificou por ela, o quanto você trabalhou para manter a gente lá. Eu quero reformar ela, do jeito que a mãe sempre sonhou. E quero que ela seja sua, sem nenhuma preocupação, sem que você precise mais trabalhar tanto para manter ela. Que você possa finalmente descansar e que a gente possa dividir ela como uma família de verdade. Meu filho, quando ele disse isso, eu não tive palavras. As lágrimas vieram, quentes, sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Ele não estava me devolvendo um valor em dinheiro. Estava me devolvendo a paz, a dignidade, o reconhecimento que eu tanto almejava. Ele tinha entendido a lição, e de uma forma que superava todas as minhas expectativas. Ele estava me dando de volta o lar que eu construí, mas com o amor e o respeito que ele tinha se esquecido de me dar. A casa da cidade que a Maria e eu tínhamos construído com tanto esforço foi reformada. O Carlos, com a ajuda de alguns amigos da faculdade que ele agora tratava com humildade e respeito e com a minha supervisão, transformou a casa. Ele fez as mudanças que a Maria sempre quis, pintou as paredes com as cores que ela gostava, arrumou o jardim e no final ele me entregou as chaves, com um sorriso. Pai, agora sim, essa é a sua casa, a casa da nossa família. E ela está paga, não com dinheiro, mas com o meu coração. Hoje, Mijo, eu vivo uma vida tranquila. A casa no interior ficou para o Carlos e a família que ele está construindo. Ele se casou, teve 2 filhos, e é um pai e um marido exemplar. O negócio dele prosperou, e ele se tornou um homem respeitado na comunidade, não pelo diploma, mas pelo caráter. A Ana continua sendo a minha companheira, minha confidente. Ela também encontrou o amor, e sempre vem me visitar com os netos, que correm pela casa, enchendo-a de vida e alegria. E eu passo meus dias na varanda da nossa casa, a casa que a Maria sonhou e que o Carlos me devolveu com tanto carinho. Olho para as fotos da Maria, converso com ela em pensamento, e sinto uma paz que eu nunca imaginei que teria de novo. Eu perdi um filho por um tempo, sim. Fui abandonado, senti a dor da rejeição. Mas essa perda, essa dor, me fez encontrar um novo caminho. Me fez valorizar a mim mesmo e me trouxe de volta um filho que aprendeu a ser homem de verdade. Sabe, Mijo, a vida é um emaranhado de desafios e surpresas. Às vezes a gente precisa cair para aprender a levantar, precisa perder para dar valor ao que realmente importa e precisa de um chacoalhão para enxergar que o maior tesouro não está no que a gente tem, mas no que a gente é, e que o amor, o respeito e a gratidão são as moedas mais valiosas que a gente pode carregar. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar e para ser perdoado.
A vida sempre nos dá uma chance de construir algo novo, algo melhor. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse mundo? Pai, o senhor já deu o que tinha que dar. Para mim, o senhor não serve mais. Agora, suma da minha frente com esses R$ 100. Eu sou o Antônio, mas para a maioria, sou só o seu Tonho. Um velho, sim, um velho que já viu de tudo nessa vida. E olha, acredite em mim, nem tudo foi bonito. Essa história que eu tenho para te contar, ela não é fácil. Dói, ainda dói, mesmo depois de tanto tempo. Mas ela precisa ser contada, para que ninguém mais passe pelo que eu passei, ou para que quem passe saiba que tem um jeito de se levantar. Então faz assim, escuta essa história até o fim, e também compartilhe essa história com quem precisa ouvir isso, depois me conta. Qual parte dela tocou teu coração de verdade, e de qual cidade você está me ouvindo? Eu sempre fui um homem de trabalho, sabe? Desde guri, aprendi que a dignidade vinha do suor. Minhas mãos, essas aqui que você vê, elas carregam as marcas de uma vida inteira dedicada à lida. Fui pedreiro, depois motorista de caminhão, depois abri uma pequena lojinha de material de construção. Tudo para dar o melhor para minha família, para minha esposa, a Dona Rosa, que Deus a tenha, e para o meu filho, o Marcelo. Ah, o Marcelo. Ele era meu mundo, a razão de cada gota de suor que escorria pelo meu rosto. A casa que eu tinha, aquela que eu construí tijolo por tijolo, com as minhas próprias mãos, era o meu orgulho. Não era uma mansão, não, mas tinha alma. Tinha a história da gente ali dentro. Cada canto, cada parede, cada manchinha de tinta velha guardava uma lembrança. O quarto do Marcelo, a cozinha onde a Rosa fazia aquele pão de queijo que só ela sabia, era o nosso porto seguro, o nosso pedacinho de céu na terra. Eu sempre dizia para Rosa, essa casa é a garantia do futuro do Marcelo. Quando a gente for embora, ele vai ter onde se abrigar, onde criar a família dele. E a vida foi seguindo, sabe? Com seus altos e baixos como a maré. A gente ria, a gente chorava, a gente se abraçava forte. O Marcelo cresceu, virou um moço bonito, inteligente. Eu via nele o meu futuro, a continuação do meu nome, dos meus valores. Ele se formou na faculdade, com muito sacrifício nosso. Vendi um carro, a Rosa vendeu umas joias de família, tudo para bancar os estudos dele, para ele ter uma vida melhor que a nossa. E ele prometia, sempre prometia, pai, mãe, um dia eu vou retribuir tudo. Vocês vão ter a melhor vida do mundo. E a gente acreditava. Como não acreditar num filho, na carne da sua carne? A Dona Rosa se foi primeiro, uns 10 anos atrás. Foi um golpe duro, a metade da minha vida se foi com ela. Fiquei eu e o Marcelo. A casa, antes cheia de vida, ficou com um vazio que nem as minhas lembranças conseguiam preencher. O Marcelo, ele até tentava me animar, vinha me visitar nos fins de semana, trazia a namorada, depois a esposa. A gente jantava, conversava. Eu sentia que, apesar da dor da perda da Rosa, eu ainda tinha o meu filho, o meu legado. Foi aí que a coisa começou a mudar. O Marcelo, ele estava com uns problemas na empresa dele. Dizia que o negócio estava apertado, que precisava de um investimento grande para não fechar as portas. Ele vinha todo dia, com aquela cara de preocupado, me contando as dificuldades. Eu via o desespero nos olhos dele, a aflição. E como um pai pode ver um filho sofrer e não fazer nada? Eu não podia. Eu não conseguia. Ele era meu único filho, meu sangue. Ele me disse que precisava de um capital alto, que o banco não emprestava mais, que as portas estavam se fechando. E a única saída, ele disse, a única esperança para ele e para a família dele era vender a casa. A minha casa. Aquela que eu construí com tanto carinho. Aquela que era a minha segurança, a minha história. Ele prometeu que era só por um tempo, que ele ia se reerguer, ia comprar uma casa maior, e eu ia morar com ele, no conforto, sem me preocupar com mais nada na vida. Pai, o senhor merece descansar. Eu cuido de tudo agora. Eu hesitei. Claro que hesitei. A casa era tudo o que eu tinha. Mas o olhar do meu filho, a voz dele suplicando. Ele jurou de pé junto que ia me dar uma vida de rei, que eu não ia me arrepender. Ele me abraçou, me agradeceu,
Disse que eu era o melhor pai do mundo. E um pai, meu amigo, um pai faz de tudo pelos filhos. Eu acreditei. Eu confiei. Vendi a casa. Sim, a minha casa. O meu porto. O meu último pedaço de chão. Entreguei todo o dinheiro para ele, cada centavo. E com o coração cheio de esperança, me mudei para um quartinho nos fundos da casa da minha irmã, só por um tempo, enquanto ele resolvia as coisas e encontrava a nossa nova casa. Mal sabia eu que aquele quartinho seria o meu último refúgio antes do abismo. Os primeiros dias lá na casa da minha irmã, a dona Neide, até que foram razoáveis. Ela, coitada, sempre foi um anjo. Me recebeu de braços abertos, fez questão de me deixar confortável no quartinho dos fundos. Eu me sentia um pouco deslocado, claro, mas a esperança de que era passageiro me mantinha firme. O Marcelo ligava todo dia, no começo. Pai, como o senhor tá? Já tô vendo umas casas, viu? Ajeitando as coisas da empresa, logo a gente se muda para um lugar bom. As palavras dele eram um bálsamo pro meu coração, sabe? Eu acreditava. Como não acreditar? Era meu filho, meu único filho. Eu passava os dias na varanda, vendo o movimento da rua, lembrando da minha própria casa, do meu jardim. A saudade apertava, mas eu pensava, é por um bem maior. O Marcelo vai se reerguer e eu vou estar lá para ver. A dona Neide tentava me distrair, me chamava para ver novela, para jogar dominó, mas a minha cabeça estava sempre no Marcelo, nos planos dele, no nosso futuro. Eu imaginava a casa nova, talvez com um quintal maior, onde eu pudesse plantar umas ervas, como a Rosa gostava. As semanas foram passando, e as ligações do Marcelo começaram a rarear. De todo dia, passou para dia sim, dia não. Depois, uma vez na semana. As desculpas, elas vinham sempre, mas com um tom diferente. Pai, a burocracia do negócio é complicada. O dinheiro tá preso. As casas que eu vejo, nenhuma serve, ou são muito caras, ou muito pequenas. Eu ouvia, e no começo até entendia. Negócio é complicado mesmo. Eu sabia disso pela minha lojinha. Mas uma pontinha de inquietação começou a nascer no meu peito. Uma coisinha pequena, quase imperceptível, mas que não me deixava em paz. Eu tentava ligar para ele. Às vezes ele não atendia. Mandava mensagem, demorava para responder. A dona Neide, ela é esperta, sabe? Começou a perceber a minha aflição. Tonho, você tá muito quieto. O Marcelo não vem te ver? Eu sempre disfarçava. Dizia que ele estava ocupado, trabalhando muito. Mas por dentro, a dúvida crescia. O dinheiro da casa era muito dinheiro. Onde ele tinha colocado? Ele dizia que tinha investido na empresa, mas a empresa dele nunca foi tão grande assim para precisar de tanto capital. Um dia eu resolvi ir atrás dele. Peguei um ônibus e fui até o bairro onde ele morava, no apartamento que ele tinha com a esposa. Bati na porta, esperei. Ninguém atendeu. Bati de novo, mais forte. Nada. O vizinho do lado, um senhor que eu conhecia de vista, saiu para me cumprimentar. Seu Tonho, o que faz por aqui? O Marcelo não mora mais aqui não. Meu coração gelou. Como assim não mora mais aqui? Ele mora sim, eu sei. O vizinho, com uma cara de pena, me contou que o Marcelo tinha se mudado fazia umas semanas para um apartamento maior, mais chique, em outra parte da cidade. E que o carro dele, um carro velho que ele tinha sido trocado por um modelo novinho em folha, de luxo. Voltei para a casa da Neide com um nó na garganta. Aquela pontinha de inquietação virou uma pedra pesada no meu peito. Como assim ele se mudou e não me avisou? Como assim comprou um carro novo e eu aqui, esperando ele me levar para nossa casa nova? Eu não queria acreditar. Meu filho não faria isso. Não comigo. Mas os fatos, eles estavam ali, duros, frios. Eu tentei ligar para ele de novo e dessa vez ele atendeu. A voz dele, distante, quase impaciente. Pai, eu tô muito ocupado agora, não posso falar. Eu insisti. Marcelo, eu fui no seu apartamento. O vizinho disse que você se mudou. Por que não me avisou? Ele hesitou. Ah, pai, foi tudo muito corrido. Eu ia te contar, juro. Mas é que o negócio tá indo bem, sabe? Tive que investir pesado e achei uma oportunidade de apartamento que não podia perder. Ele me enrolou com um monte de desculpas esfarrapadas. Disse que a casa para mim ainda estava nos planos, mas que agora, com o negócio crescendo, ele precisava focar. Eu ouvi tudo.
Mas as palavras dele não chegavam mais ao meu coração. Elas batiam numa parede de gelo que estava se formando ali dentro. Aquele menino que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, ele estava me enganando. A ficha começou a cair, devagar, dolorosamente. A dor do abandono, ela é uma coisa estranha. Primeiro, é uma negação. Depois, uma raiva que queima por dentro. E por último, uma tristeza tão profunda que parece que vai te afogar. Eu parei de ligar. Ele parou de ligar. O silêncio entre nós era ensurdecedor. A Neide me via murcho, cabisbaixo, e não perguntava mais. Mas eu sabia que ela sabia. A vergonha, ela me corroía. Como eu fui tão cego? Como pude entregar tudo, absolutamente tudo, nas mãos de alguém que não merecia a minha confiança? Eu não tinha mais nada, nem casa, nem dinheiro, nem a dignidade que eu sempre prezava. Eu era um peso na casa da minha irmã, um velho sem rumo, sem futuro. Aquele pensamento, ele me atormentava dia e noite. Eu fui abandonado pelo meu próprio filho. E o pior, eu mesmo abri a porta para isso acontecer. A dor do abandono, ela é uma ferida que não cicatriza fácil, sabe? É como se alguém tivesse arrancado um pedaço de você e o buraco ficasse ali, sangrando, latejando. Eu me sentia assim, vazio, enganado. E o pior, humilhado. A vergonha era um fardo pesado. Como eu ia explicar para Neide, para os meus amigos, para mim mesmo, que meu próprio filho tinha me feito de bobo, que eu, seu Tonho, o homem que sempre se virou, que sempre teve sua casa, seu canto, agora estava dependendo da caridade da irmã? Os dias se arrastavam, longos e cinzentos. Eu passava horas olhando para o nada, revivendo cada conversa com o Marcelo, cada promessa. Tentava encontrar um sinal, uma pista de que ele não estava me enganando, de que tudo era um mal-entendido. Mas não havia. As evidências eram claras, dolorosas. Ele tinha pego o dinheiro da minha casa, a minha segurança, e tinha sumido. Se mudado para um apartamento melhor, comprado um carro de luxo, enquanto eu estava ali, sem um tostão, sem um lar. A Neide, ela é uma santa. Nunca me cobrou nada, nunca me olhou com pena. Mas eu sentia o peso da minha situação. Eu era um homem acostumado a ter sua independência, a cuidar de si. E agora, eu não podia nem comprar um remédio sem pedir a ela. A minha dignidade, aquela que eu construí com tanto trabalho, parecia ter escorrido pelos meus dedos, levada pelo vento da ingratidão do meu próprio filho. Foi num desses dias, enquanto eu estava sentado na varanda, com a cabeça baixa, que a Neide veio conversar comigo. Ela se sentou ao meu lado, pegou na minha mão, e os olhos dela, tão cheios de bondade, me fitaram com uma tristeza profunda. Tonho, meu irmão, você não pode ficar assim. Eu sei que dói. Eu imagino o que você está passando. Mas você precisa reagir. Você sempre foi um homem forte. As palavras dela eram um carinho, mas também um choque de realidade. Eu estava me afogando na minha própria mágoa, na minha própria dor. Eu tentei me justificar com a voz embargada. Mas Neide, como? Eu não tenho mais nada. Ele levou tudo. Eu não tenho para onde ir. Não tenho como me sustentar. Ela me apertou a mão. Você tem a mim, Tonho. E você tem a sua força. Você construiu uma vida do nada uma vez. Pode fazer de novo. Mas primeiro, você precisa aceitar o que aconteceu. E depois, você precisa lutar. Lutar. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Lutar por quê? Lutar contra quem? Contra o meu próprio filho? A ideia me parecia absurda, cruel. Mas e se eu não lutasse? Eu ia passar o resto dos meus dias ali, um fardo para minha irmã, um fantasma de quem eu fui. A imagem da minha Rosa veio à minha mente. Ela nunca me veria desistir. Nunca. A Neide, ela percebeu a minha hesitação. Tonho, você não é o primeiro, e infelizmente não será o último a passar por isso. Mas você tem que entender que o que ele fez não foi só uma desfeita. Foi uma traição. E você tem direitos. Direitos? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu só sentia a dor da traição, a amargura da ingratidão. Ela me contou de um amigo dela, um advogado, que trabalhava com casos de família. Ele é um homem bom, Tonho. Eu posso te levar lá, pelo menos para você entender o que pode ser feito. A ideia, no começo, me pareceu estranha. Entrar na justiça contra o meu filho, aquele que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, a falar,
aquele que eu dei tudo, mas a imagem do Marcelo com aquele sorriso cínico, me dizendo que eu já tinha dado o que tinha que dar, ela se repetia na minha cabeça. E a raiva, ela começou a se misturar com a tristeza. Eu passei a noite em claro, pensando nas palavras da Neide, nas palavras do Marcelo. Eu me lembrava da minha casa, do meu jardim, das minhas ferramentas. Tudo se foi. E por quê? Por confiar em quem eu mais amava. A imagem da minha vida desmoronando, ela era nítida. Mas no meio daquela escuridão, uma pequena chama começou a piscar. Uma chama de indignação, de justiça. Eu não podia deixar que ele saísse impune. Não podia deixar que ele fizesse o mesmo com outra pessoa. E principalmente, eu não podia deixar que ele me tirasse a minha dignidade de novo. No dia seguinte, eu acordei com uma decisão. Uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Neide, eu disse, com a voz um pouco mais firme do que nos últimos tempos. Eu quero ir nesse advogado. Eu quero saber o que eu posso fazer. A Neide sorriu, um sorriso de alívio e orgulho. Ela sabia que eu estava de volta, que o seu Tonho, o lutador, não tinha morrido. Que a esperança, mesmo que pequena, estava começando a florescer de novo no meu coração ferido. Mas o caminho seria longo, e eu sabia disso. O caminho da justiça, ele é muitas vezes mais tortuoso do que o caminho da dor. A visita ao escritório do Dr. Ricardo, o advogado amigo da Neide, foi um misto de esperança e apreensão. O lugar era simples, mas organizado. Ele era um homem de meia idade, com um olhar sério, mas acolhedor. A Neide me apresentou, e eu, com a voz embargada pela emoção e pela vergonha, comecei a contar a minha história. Cada palavra que saía da minha boca era um punhal no meu coração, revivendo a dor, a traição. Ele ouviu tudo com atenção, sem me interromper, fazendo algumas anotações. Eu falei da casa, do dinheiro, das promessas do Marcelo, do abandono, daquele dia em que ele me deu R$ 100 e me mandou sumir. A cada detalhe, eu sentia a raiva crescer, mas também a determinação. Eu não queria mais ser a vítima. Eu queria justiça. Quando terminei, um silêncio pesado preencheu a sala. O Dr. Ricardo tirou os óculos, massageou a testa e me olhou. Seu Tonho, ele começou com a voz calma. O que o seu filho fez, infelizmente, é mais comum do que se imagina. É um caso de apropriação indébita e abandono afetivo e material. É grave. Aquelas palavras, apropriação indébita, abandono afetivo, elas me deram um nome para minha dor, uma forma de entender o que tinha acontecido. Não era só ingratidão, era crime. Ele me explicou que teríamos um caminho longo pela frente. Não seria fácil, nem rápido. Processar um filho. A ideia ainda me corroía por dentro, mas ele me lembrou que não era só por mim. Era pela minha dignidade, pelos meus direitos, e para que o Marcelo entendesse que certas atitudes têm consequências. Seu Tonho, você tem provas? Algum documento da venda da casa? Alguma transferência de dinheiro? Eu tinha o contrato de compra e venda da casa, onde constava o valor e o extrato da minha conta, mostrando a transferência total para a conta do Marcelo. A Neide, ela me ajudou a juntar tudo. O Dr. Ricardo foi muito claro. Teremos que notificar o Marcelo. Depois, se ele não se manifestar, entraremos com a ação. Ele será chamado para depor. Será um confronto, seu Tonho. Você está preparado para isso? A pergunta me pegou de surpresa. Preparado? Eu não sabia. Mas eu sabia que não tinha mais nada a perder. A vergonha já tinha me consumido. A dor já tinha me rasgado por dentro. O que mais ele poderia fazer? Eu respirei fundo e olhei para o advogado. Dr. Ricardo, eu estou pronto. Eu quero ir até o fim. Ele precisa pagar pelo que fez. Não é pelo dinheiro, não é pela casa. É pela minha vida que ele roubou. Pela minha dignidade que ele jogou no lixo. As palavras saíram com uma força que eu nem sabia que ainda tinha. A primeira etapa foi a notificação. O Dr. Ricardo enviou uma carta formal para o Marcelo, pedindo explicações sobre o destino do dinheiro da venda da casa e uma solução para minha situação. A resposta do Marcelo veio alguns dias depois, não diretamente para mim, mas para o advogado. Ele negava tudo. Dizia que o dinheiro da casa tinha sido uma doação minha, que eu tinha dado a ele para ajudar no negócio dele, e que eu estava inventando tudo para tirar proveito dele agora que ele estava bem de vida.
Aquela resposta me revoltou. Uma doação? Eu, que sempre trabalhei duro, que sempre cuidei de cada centavo, ia doar a minha única segurança para o meu filho, sem ter onde morar? A mentira dele era descarada, cruel. O Dr. Ricardo me disse: era esperado, seu Tonho. Agora, vamos para a próxima etapa, a ação judicial. Os meses que se seguiram foram de uma espera angustiante. Eu vivia com a cabeça cheia de pensamentos, de dúvidas. Será que a justiça ia acreditar em mim? Será que eu conseguiria provar o que ele fez? A Neide continuava sendo o meu porto seguro, me dando força, me lembrando que eu não estava sozinho. Ela me levava nas consultas com o advogado, me ouvia desabafar, me abraçava quando as lágrimas vinham. Um dia chegou a intimação para a audiência, o dia do confronto, o dia em que eu estaria cara a cara com o meu filho, não como pai e filho, mas como autor e réu. A ideia me causava um frio na barriga. Eu não sabia o que esperar. O Marcelo, ele sempre foi muito bom de lábia, de se fazer de vítima, mas eu estava determinado. Eu não ia deixar ele me enganar de novo. Naquele dia, eu me vesti com a melhor roupa que eu tinha, a que a Neide tinha me dado. Olhei no espelho e vi um homem cansado, sim, com rugas profundas marcando a dor, mas com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de quem não desiste, de quem vai lutar até o fim pela sua verdade. Era a hora de encarar a realidade, de enfrentar o meu próprio filho e de buscar a justiça que me era devida. O caminho seria árduo, mas eu estava pronto para cada passo. O dia da audiência chegou. Eu estava nervoso, com as mãos suando e o coração batendo forte no peito. A Neide me acompanhou até o fórum, me dando a mão e me dizendo palavras de encorajamento. O Dr. Ricardo nos esperava na porta, com um semblante sério, mas confiante. O ambiente do tribunal era formal, frio, com um cheiro de papel velho e justiça. Pessoas entrando e saindo, cochichos, passos apressados. Eu me sentia um peixe fora d'água, um velho camponês no meio de um mar de gravatas e termos jurídicos. Entramos na sala de audiência. O juiz já estava sentado, uma mulher de meia idade, com uma expressão neutra. Do outro lado da sala, lá estava ele, o Marcelo, meu filho. Ele estava diferente, mais gordo, com um terno caro, parecendo um empresário de sucesso. Ao lado dele, uma advogada jovem e bonita, com um ar de superioridade. Ele me olhou e, por um instante, nossos olhos se cruzaram. Não havia arrependimento no olhar dele, nem tristeza. Apenas um ar de desafio, de quem se acha no direito. Meu estômago embrulhou. A audiência começou. O Dr. Ricardo fez sua exposição, apresentando os documentos da venda da casa, o extrato da minha conta, a transferência para o Marcelo. Ele explicou a promessa que meu filho havia feito de me dar um lar e me sustentar, e a forma como ele me abandonou. Minha história foi contada ali, em detalhes para o juiz. Era estranho ouvir a minha vida ser dissecada por outras pessoas, mas era necessário. Então, foi a vez da advogada do Marcelo. Ela, com uma voz firme e articulada, tentou desqualificar tudo. Disse que eu era um velho confuso, que estava sendo manipulado, que a venda da casa foi um acordo familiar, uma doação, e que o Marcelo, meu filho, estava apenas tentando me ajudar. Ela pintou um quadro dele como um filho dedicado, que estava sendo injustamente acusado por um pai senil e ingrato. A cada palavra dela, eu sentia um aperto no peito. Era uma farsa, uma mentira descarada, mas dita com tanta convicção que por um momento cheguei a duvidar de mim mesmo. O juiz me chamou para depor. Eu me aproximei da mesa, com as pernas um pouco trêmulas. O Dr. Ricardo me fez algumas perguntas, e eu, com a voz embargada, mas firme, contei a minha versão de novo. Falei do meu trabalho, da minha vida dedicada à família, do sacrifício que fiz para educar o Marcelo, da minha confiança cega. Falei da minha esposa, da promessa que fiz a ela de que o Marcelo teria um futuro. E falei da dor de ser abandonado, de perder tudo, de ter minha dignidade roubada. Quando a advogada do Marcelo começou a me interrogar, ela foi agressiva. Tentou me desestabilizar, me fazer parecer confuso, contraditório. Seu Tonho, o senhor não se lembra de ter conversado com seu filho sobre doar o dinheiro a ele? Seu Tonho, o senhor não estava com problemas de memória naquela época. Eu respirei fundo, olhei para ela e disse com a voz clara: minha memória pode não ser a mesma de um jovem, moça,
mas eu lembro perfeitamente de cada promessa que meu filho me fez. E lembro mais ainda do dia em que ele me deu R$ 100 e me mandou sumir. Isso a gente não esquece. Então, chegou a vez do Marcelo depor. Ele se sentou com uma postura arrogante. Respondeu às perguntas da advogada dele com desenvoltura, repetindo a história da doação, do pai ingrato. Quando o doutor Ricardo começou a interrogá-lo, o Marcelo ficou mais impaciente, irritado. Marcelo, o senhor pode explicar por que, se seu pai doou o dinheiro, ele não tem onde morar e vive na casa da irmã? Ele hesitou. Ele preferiu assim. Ele é um homem simples, gosta de privacidade. A mentira era tão óbvia que até o juiz, que até então mantinha uma expressão impassível, levantou uma sobrancelha. O doutor Ricardo foi incisivo. Marcelo, o senhor comprou um apartamento de luxo e um carro novo logo após receber o dinheiro da venda da casa do seu pai, não foi? O Marcelo tentou se esquivar, gaguejou. Eu tive uns investimentos bem-sucedidos. O doutor Ricardo apresentou extratos bancários, comprovantes de compra do apartamento e do carro, tudo datado logo após a transferência do dinheiro da minha casa. As provas eram irrefutáveis. A tensão na sala era palpável. Eu via o Marcelo suar, ficar vermelho. A advogada dele tentava intervir, mas o juiz a repreendia. A verdade, ela estava vindo à tona, lentamente, dolorosamente. A imagem do meu filho, ali, mentindo descaradamente, me partia o coração, mas ao mesmo tempo me dava uma força renovada. Eu não estava errado. Eu não era um velho confuso. Eu era a vítima de uma traição cruel. No final da audiência, o juiz disse que analisaria as provas e os depoimentos, e que a sentença seria proferida em algumas semanas. Saí do tribunal com a Neide e o doutor Ricardo, exausto, mas com uma sensação estranha de alívio. O confronto tinha sido doloroso, mas eu tinha falado a minha verdade, e agora era esperar. Esperar pela justiça que eu esperava não tardaria a chegar. Aquele dia foi um marco. Um dia em que eu não fui apenas um pai abandonado, mas um homem que lutou pela sua dignidade. As semanas que se seguiram à audiência foram um tormento. Eu mal dormia, pensando na sentença, no que o juiz decidiria. A Neide tentava me acalmar, me dizendo que o doutor Ricardo tinha feito um trabalho excelente, que as provas eram fortes, mas a incerteza me corroía. A gente nunca sabe o que esperar da justiça, não é mesmo? E no fundo, uma parte de mim ainda tinha esperança de que o Marcelo, por um milagre, se arrependesse e viesse me procurar. Mas essa esperança era cada vez mais fraca, quase inexistente. Um dia, o telefone tocou na casa da Neide. Era o doutor Ricardo. A voz dele era séria. Seu Tonho, a sentença saiu. Meu coração disparou. E então, doutor, o que o juiz decidiu? Ele fez uma pausa e eu prendi a respiração. O juiz deu ganho de causa para o senhor, seu Tonho. Ele reconheceu a apropriação indébita e o abandono material. O Marcelo foi condenado a devolver o valor integral da venda da casa corrigido e a pagar uma pensão mensal para o senhor, além das custas do processo. Um misto de alívio e tristeza me invadiu. Alívio por ter a minha verdade reconhecida, por saber que a justiça tinha sido feita. Mas tristeza por ter chegado a esse ponto com meu próprio filho. Eu tinha vencido, sim, mas a que custo? A vitória tinha um sabor amargo, sabe? Não era a alegria de uma conquista, mas o fim de uma batalha dolorosa. A notícia se espalhou na família, pelos poucos parentes que ainda se importavam. Alguns me apoiaram, outros me criticaram por processar o próprio filho, mas eu não me importava mais com o que os outros pensavam. Eu tinha feito o que era certo, o que meu coração pedia. Eu tinha lutado pela minha dignidade. O Marcelo, ele não aceitou a decisão. Recorreu, claro. A advogada dele tentou de tudo para reverter a sentença, alegando que o juiz tinha sido parcial, que as provas eram insuficientes. Mas o doutor Ricardo estava preparado. Ele contra-argumentou cada ponto, cada mentira. E o tribunal de segunda instância manteve a decisão. A condenação era definitiva. A partir daí, o processo entrou na fase de execução. O Marcelo foi obrigado a vender o apartamento de luxo e o carro novo para quitar a dívida comigo. Eu não queria ver ele perder tudo, mas era o preço da sua ingratidão. O dinheiro da minha casa, ele voltou para mim. Não todo de uma vez,
mas parcelado, conforme os bens dele eram vendidos. E a pensão mensal, ela começou a ser depositada na minha conta. Eu tinha, de novo, o meu sustento, a minha independência. Com o dinheiro da casa, o Dr. Ricardo me ajudou a encontrar um apartamento pequeno, mas aconchegante, em um bairro tranquilo. Não era a minha antiga casa, com o meu jardim e as minhas lembranças, mas era o meu lugar, o meu canto. Eu podia, finalmente, ter a minha privacidade de volta, o meu espaço. A Neide ficou feliz por mim, mas triste por me ver partir. Tonho, a porta da minha casa vai estar sempre aberta para você, viu? E eu sabia que sim. Ela era a minha família de verdade, a que ficou ao meu lado quando eu mais precisei. Um dia, já no meu apartamento novo, eu estava arrumando minhas poucas coisas. Tinha umas caixas velhas, com fotos antigas, algumas lembranças da Rosa. No fundo de uma delas eu encontrei uma pequena caixa de madeira, que a Rosa guardava com carinho. Dentro, umas cartas antigas, um medalhão que foi da mãe dela e uma caderneta. Uma caderneta pequena, com a caligrafia da Rosa. Era um diário. Comecei a folhear, e as primeiras páginas eram sobre o nosso casamento, o nascimento do Marcelo. Mas nas últimas páginas, a caligrafia dela parecia mais fraca, as palavras mais espaçadas. Ela escrevia sobre os últimos anos da vida dela, sobre a doença, sobre a preocupação com o Marcelo. E então, eu li algo que me deixou sem chão. Ela escrevia sobre as dívidas do Marcelo, sobre como ele vinha pedindo dinheiro a ela, escondido de mim, dizendo que era para investir no negócio, e que um pouco antes de morrer, ela tinha pego uma parte da poupança dela, aquela que a gente guardava para emergências, e tinha dado a ele, com a promessa de que ele devolveria. Aquela revelação me atingiu como um raio. O Marcelo não tinha me enganado só com a casa. Ele tinha enganado a própria mãe, no leito de morte dela. Ele tinha sugado a última gota de esperança da Rosa, a última reserva dela. A dor que eu sentia, ela se aprofundou. Não era só a minha traição, era a dela também. E isso, meu amigo, era algo que eu nunca poderia perdoar. Aquela caderneta, um pequeno objeto esquecido, revelou uma camada de maldade no meu filho que eu não imaginava. E me fez perceber que, talvez, a minha luta pela justiça era ainda mais importante do que eu pensava. A descoberta do diário da Rosa foi um baque. Um soco no estômago, sabe? Eu lia e relia aquelas páginas, e cada palavra dela era um pedaço do meu coração que se estraçalhava. Não era só a minha dor, a minha traição. Era a dor da Rosa, a preocupação dela com o filho, a esperança que ela depositou nele, mesmo nas suas últimas horas. Ele tinha enganado a própria mãe, a mulher que o carregou no ventre, que o amou incondicionalmente. A caderneta falava de valores, de promessas de devolução que nunca se cumpriram. A Rosa, ela era uma mulher de fé, de coração puro. Ela acreditava que o Marcelo ia se arrepender, ia devolver o dinheiro, ia se endireitar. Mas ele não o fez. Ele usou a fragilidade dela, a sua bondade, para tirar o que podia. Aquela revelação mudou tudo. A minha raiva, que já era grande, se transformou em uma indignação profunda, em um sentimento de injustiça que queimava por dentro. Liguei para o Dr. Ricardo na mesma hora. Eu precisava contar a ele, mostrar a caderneta. Ele veio ao meu apartamento, leu as páginas com atenção e a expressão dele se fechou. Seu Tonho, isso é muito grave. Isso demonstra um padrão de comportamento, uma premeditação. É um agravante importante. Eu não entendia muito de termos jurídicos, mas entendi que a situação do Marcelo agora era ainda pior. O doutor Ricardo me explicou que, embora a ação de apropriação indébita já tivesse sido julgada, essa nova prova poderia ser usada em um outro processo, ou, no mínimo, para reforçar a imagem do Marcelo como um indivíduo de má fé, caso ele tentasse mais algum recurso. Ele disse que, se eu quisesse, poderíamos entrar com uma nova ação, buscando o ressarcimento do dinheiro que a Rosa tinha dado a ele. A ideia de mais um processo, de mais um confronto, me cansava. Mas a memória da Rosa, a dor que ela sentiu, a traição que ela sofreu, me impulsionavam. Eu não podia deixar isso passar. Eu tinha que lutar pela memória dela também. A Rosa não podia ter sido enganada em vão. Enquanto o Dr. Ricardo analisava a possibilidade de uma nova ação,
Eu tentava me ajustar à minha nova vida. O apartamento era pequeno, mas era meu. Eu comprei uns móveis simples, arrumei minhas coisas. Comecei a plantar umas ervas na varanda, como a Rosa gostava. Era um jeito de me reconectar com o passado, com as coisas boas que eu tinha perdido. A pensão que o Marcelo pagava e o dinheiro que ele devolveu da casa me davam uma segurança. Eu podia comprar minhas coisas, meus remédios, sem depender de ninguém. A dignidade, ela estava voltando devagar, a cada pequeno passo. Eu voltei a andar na praça, a conversar com os velhos amigos. Alguns me olhavam com admiração, outros com pena, mas eu não ligava. Eu estava reconstruindo a minha vida. Um dia, enquanto eu estava na praça, encontrei um antigo vizinho, o seu Joaquim. Ele me abraçou forte com os olhos marejados. Seu Tonho, fiquei sabendo o que aconteceu. Que tristeza, mas que força a sua de ir atrás da justiça. Ele me contou que o Marcelo, depois de perder o apartamento e o carro, tinha se mudado para uma cidade do interior com a esposa, que o negócio dele tinha falido de vez e que ele estava passando por dificuldades. Aquela notícia me causou uma sensação estranha. Eu não sentia alegria pela desgraça dele. Não era vingança que eu buscava, mas justiça. Mas também não sentia pena. Ele colheu o que plantou. Ele escolheu o caminho da desonestidade, da traição. E agora estava pagando o preço. O Dr. Ricardo me aconselhou a não entrar com uma nova ação pela dívida da Rosa. Seu Tonho, ele já está no limite. Não vai ter mais nada para te pagar. E você já tem o que precisa para viver com dignidade. Deixe a justiça divina cuidar do resto. E ele tinha razão. Eu já tinha a minha casa, a minha pensão. Eu tinha a minha paz de volta. Mas a ferida da traição do Marcelo, ela ficaria para sempre. Não só a minha, mas a da Rosa. Aquela caderneta, ela era um lembrete constante da maldade que ele era capaz. E me fez refletir sobre o peso da educação, dos valores que a gente tenta passar para os filhos. Eu tinha dado tudo de mim, o melhor que eu podia. Mas o caráter, ele é algo que vem de dentro. Eu decidi que não ia mais viver com a raiva. A raiva só me fazia mal. Eu ia focar em mim, na minha vida, na minha paz. A justiça tinha sido feita. E isso era o que importava. Eu não precisava do Marcelo na minha vida, nem como filho, nem como inimigo. Eu precisava da minha paz. E a cada dia, eu sentia que estava um passo mais perto de encontrá-la. A história do Diário da Rosa, ela era um capítulo doloroso, mas necessário, para eu entender a profundidade da traição e finalmente seguir em frente. Com a poeira da batalha judicial começando a baixar e a caderneta da Rosa guardada, mas jamais esquecida, eu comecei a focar em reconstruir minha vida. Não era fácil, sabe? A gente carrega as cicatrizes e elas doem de vez em quando. Mas eu tinha um teto, comida na mesa e, o mais importante, a minha dignidade de volta. O pequeno apartamento, antes só um lugar para morar, começou a se transformar em um lar. Eu comecei a sair mais, a fazer amizades no bairro. Na praça perto de casa, encontrei um grupo de idosos que jogava dominó e conversa fora. Eles me acolheram. E logo eu estava lá todos os dias, compartilhando histórias, rindo das bobagens. Era um alento para o meu coração que andava tão machucado. As risadas, as conversas, a companhia, tudo isso me ajudava a esquecer um pouco a solidão e a dor da traição. Decidi que precisava ocupar minha mente e minhas mãos. Fui atrás de uns cursos para a terceira idade que a prefeitura oferecia. Acabei me matriculando num de marcenaria. Sempre gostei de trabalhar com madeira, desde os tempos de pedreiro, quando fazia pequenos reparos. E ali, com as ferramentas na mão, o cheiro da madeira, eu me sentia útil de novo. Comecei a fazer pequenos objetos, caixinhas, banquinhos. Era terapêutico, sabe? Cada peça que eu criava era um pedaço de mim que se reconstruía. A Neide, minha irmã, vinha me visitar sempre que podia. Ela trazia bolos, pães de queijo, e a gente passava horas conversando, lembrando dos tempos antigos, dos nossos pais. Ela era a minha rocha, o meu elo com o passado bom, e eu via nos olhos dela o orgulho de me ver reagir, de me levantar depois de tudo. Um dia, enquanto eu estava na aula de marcenaria, o professor, um senhor muito experiente, me chamou de lado. Seu Tonho, você tem um talento nato para isso. Suas peças são muito bem feitas, com capricho. Por que não tenta vender algumas?
Tem uma feirinha de artesanato na praça aos domingos. A ideia me assustou um pouco no começo. Eu, vendendo minhas coisas. Mas depois, a curiosidade e o desejo de me sentir ainda mais produtivo me impulsionaram. Comecei a fazer mais peças, com mais carinho, mais detalhes. No primeiro domingo que fui para a feirinha, montei minha mesinha com minhas caixinhas, meus banquinhos. A princípio, fiquei meio acanhado, mas logo as pessoas começaram a se aproximar, a elogiar meu trabalho. Vendi algumas peças, e a sensação de ver meu trabalho valorizado, de ter meu próprio dinheiro vindo do meu esforço, era indescritível. Era a minha independência, a minha dignidade, materializada em cada lasca de madeira. A feirinha virou um compromisso. Eu fazia amizade com outros artesãos, trocava ideias, aprendia novas técnicas. A vida, que antes parecia ter chegado ao fim, agora me abria novas portas. Eu estava aprendendo de novo, me reinventando. E o mais importante, eu estava feliz. Não uma felicidade explosiva, mas uma paz de espírito, a alegria de quem se reencontrou. Claro, as lembranças do Marcelo ainda vinham. Às vezes eu via um jovem na rua que me lembrava ele, ou ouvia uma música que me trazia à mente os tempos em que ele era criança. A dor ainda estava lá, mas não me dominava mais. Eu tinha aprendido a conviver com ela, a transformá-la em força. Eu não perdoava o que ele fez, não. Não era sobre perdoar o Marcelo, mas sobre me perdoar por ter sido tão ingênuo, por ter confiado tanto, e sobre seguir em frente, apesar de tudo. A vida me ensinou que a gente não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar a forma como a gente reage a elas. Eu escolhi reagir com força, com dignidade, com a busca pela justiça. E essa escolha me trouxe de volta a mim mesmo. Eu não era mais o velho abandonado, o pai traído. Eu era o seu Tonho, o artesão, o amigo, o homem que se reinventou. E essa era a maior vitória de todas. A cada banquinho que eu lixava, a cada caixinha que eu envernizava, eu sentia um pedaço da minha alma se restaurar. A madeira, antes bruta, ganhava forma e beleza nas minhas mãos, assim como a minha vida, que depois de ser derrubada, estava sendo cuidadosamente esculpida para uma nova e mais resiliente existência. Eu estava semeando uma nova vida, e os frutos, eu sabia, seriam de paz e de dignidade. A vida seguia seu curso, com seus dias de sol e suas nuvens passageiras. Meu cantinho, meu apartamento, era o meu refúgio. A marcenaria e a feirinha de artesanato me davam propósito, me mantinham ativo. Eu estava bem, de verdade. Aquele vazio que o Marcelo tinha deixado, ele não tinha desaparecido completamente, mas já não me consumia. Eu tinha preenchido a minha vida com outras coisas, com novas amizades, com o cheiro da madeira e o barulho do martelo. Um dia, enquanto eu estava na feirinha, um jovem se aproximou da minha banca. Ele era magro, com os olhos assustados, e trazia no rosto uma expressão de cansaço e preocupação. Ele olhava para as minhas peças com interesse, mas parecia hesitar em falar. Eu, já acostumado com a timidez de alguns clientes, sorri e disse: "Pode chegar, meu filho. Se precisar de alguma coisa, é só falar." Ele demorou um pouco, mas finalmente se manifestou. "Seu Tonho, eu conheço o senhor. Quer dizer, eu ouvi falar do senhor. Meu nome é Gabriel. Eu sou filho do Marcelo." Meu coração deu um salto. Gabriel, meu neto. Eu não o via desde que ele era um menino, antes de toda a confusão com a casa. Ele devia ter uns 20 e poucos anos agora. Fiquei sem reação por um momento. Não sabia o que dizer. Ele, percebendo meu espanto, continuou: "Eu sei o que aconteceu, seu Tonho. Minha mãe me contou tudo. Eu sinto muito, muito mesmo pelo que meu pai fez." A voz dele era embargada, e ele parecia genuinamente envergonhado. Eu o convidei para sentar em um dos meus banquinhos de madeira. Ele se sentou, meio sem jeito, e começou a desabafar. Contou que a vida deles, depois que o Marcelo perdeu tudo, tinha sido muito difícil, que o pai dele tinha se afundado em dívidas, tinha perdido o negócio, e que a mãe, minha ex-nora, tinha que trabalhar dobrado para sustentar a casa. Ele mesmo tinha tido que largar a faculdade para ajudar nas despesas. Meu pai, ele não é mais o mesmo, seu Tonho. Ele vive amargurado, culpando todo mundo, menos a si mesmo. E ele fala muito do senhor com raiva, mas também com uma ponta de...
de algo que eu não sei explicar. Arrependimento, talvez? A voz do Gabriel era triste. Ele não estava ali para defender o pai, mas para entender, para se desculpar em nome da família. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper. A história do Gabriel era um eco do meu próprio sofrimento, mas vista por outro ângulo. O Marcelo tinha destruído não só a minha vida, mas a vida da própria família. E o Gabriel, meu neto, era uma das vítimas colaterais da ganância do pai. Gabriel, eu disse com a voz mais calma do que eu esperava. O que seu pai fez não tem perdão. Não para mim. Ele me tirou tudo, me abandonou. E ainda enganou a sua avó, a minha Rosa. Isso é uma ferida que não cicatriza. Ele assentiu, com os olhos marejados. Eu entendo, seu Tonho. Eu não vim aqui pedir perdão por ele. Eu vim pedir perdão por mim, por não ter estado presente, por não ter feito nada. Eu olhei para ele, para aquele jovem que carregava o peso dos erros do pai. Ele não tinha culpa. Era meu sangue, meu neto. E a bondade nos olhos dele, a sinceridade, me tocaram. Você não tem culpa de nada, meu filho. Você é um homem bom. Eu vejo isso. Ele me contou que tinha começado a trabalhar numa pequena marcenaria na cidade onde moravam e que sonhava em abrir o próprio negócio um dia. Eu vejo as suas peças, seu Tonho, e elas me inspiram. O senhor tem um talento incrível. Aquelas palavras vindas do meu neto me aqueceram o coração. Era como se um pedaço da minha antiga vida, da minha esperança, estivesse renascendo ali, na frente da minha banca. Passamos o resto da tarde conversando. Eu contei a ele sobre a minha paixão pela madeira, sobre os cursos que fiz, sobre a alegria de criar. Ele me ouvia com atenção, fazendo perguntas, mostrando um interesse genuíno. Era um encontro agridoce, marcado pela dor do passado, mas também pela promessa de um futuro. No final do dia, o Gabriel se despediu. Seu Tonho, eu queria muito poder vir te visitar mais vezes. Se o senhor me permitir, claro. Eu sorri. As portas da minha casa estão sempre abertas para você, Gabriel. Sempre. Ele me abraçou forte. Um abraço apertado, cheio de carinho e gratidão. Era o primeiro abraço de um membro da minha família que eu recebia em anos. Um abraço sem segundas intenções, sem cobranças. Aquele encontro com o Gabriel foi um twist na minha história. Eu tinha buscado justiça contra o pai dele e a justiça tinha me trazido o neto de volta. Não era a reconciliação que eu esperava, não era o perdão ao Marcelo, mas era um novo começo, uma nova conexão familiar, um fio de esperança que se estendia para o futuro. Eu tinha perdido um filho, mas talvez, apenas talvez, eu estivesse ganhando um neto. E isso, por si só, já era uma vitória. O encontro com o Gabriel, meu neto, foi um divisor de águas. Não que tenha apagado a dor do passado, mas ele trouxe uma nova perspectiva. Uma luz para o futuro. Ele começou a me visitar regularmente nos fins de semana. Vínhamos para a feirinha. Ele me ajudava a montar a banca, a conversar com os clientes. Era um parceiro, um aprendiz e, o mais importante, um amigo. Ele me contava sobre os desafios na marcenaria onde trabalhava, sobre os sonhos de ter o próprio negócio. Eu o ouvia com carinho, compartilhando minha experiência, meus pequenos truques com a madeira. Era como se, através dele, eu estivesse revivendo a minha própria juventude, mas com a sabedoria de quem já tinha visto o mundo virar de cabeça para baixo e se reerguer. A presença do Gabriel na minha vida não era uma reconciliação com o Marcelo. Longe disso. Eu nunca mais tive contato com meu filho. Ele nunca me procurou, nunca pediu perdão. E eu, por minha vez, não sentia mais a necessidade de procurá-lo. A ferida da traição ainda estava lá, mas o Gabriel era um bálsamo. Uma prova de que nem tudo estava perdido, de que a bondade e a honestidade ainda podiam florescer na minha família. Um dia, o Gabriel me fez uma proposta. Seu Tonho, eu queria muito abrir minha própria marcenaria. Tenho umas ideias, mas me falta capital e a sua experiência. O senhor não quer ser meu sócio? A gente podia montar um negócio juntos. O senhor me ensina tudo o que sabe e eu cuido da parte mais pesada, do dia a dia. Meu coração se encheu de alegria. Era uma oportunidade de recomeçar de verdade, de deixar um legado, de ver meus conhecimentos sendo passados adiante. Eu aceitei na hora. Com o dinheiro que eu tinha guardado da venda da casa e da pensão, e com a ajuda de um pequeno empréstimo que o Dr. Ricardo me ajudou a conseguir,
Abrimos a marcenaria Seu Tonho em Gabriel. Era um nome simples, mas que carregava toda a nossa história, toda a nossa esperança. O começo foi difícil, claro. Todo negócio tem seus percalços. Mas o Gabriel era um rapaz trabalhador, dedicado, e eu, com a minha experiência, conseguia orientá-lo. Ele trazia as ideias novas, as técnicas mais modernas, e eu trazia a sabedoria da velha guarda, o capricho, o cuidado com os detalhes. A gente se completava. A marcenaria começou a prosperar. Fazíamos móveis sob medida, restaurações, pequenos objetos de decoração, e a cada peça que saía da nossa oficina, eu sentia um orgulho imenso. Não era só um negócio, era um sonho se realizando. Era a prova de que, mesmo depois de tudo, a vida podia nos surpreender, nos dar novas chances. Eu, o velho Tonho, que um dia pensei que minha vida tinha acabado, agora tinha um negócio próspero, um neto que me amava e me respeitava, e uma nova família de amigos na praça e na feirinha. A dignidade que me foi roubada, eu a reconquistei com o suor do meu rosto, com a força do meu espírito e com a ajuda da justiça. A história com o Marcelo, ela me ensinou muitas coisas. Me ensinou que a confiança, quando quebrada, deixa marcas profundas, que nem todo laço de sangue é um laço de amor, mas também me ensinou sobre a minha própria força, sobre a importância de lutar pelos nossos direitos, de não se deixar abater, e principalmente me ensinou que a vida, ela é feita de recomeços. Eu não perdoei o Marcelo, e talvez nunca perdoe, mas eu o deixei para trás. Não o carrego mais no meu coração, nem como amor, nem como ódio. Ele é um capítulo fechado na minha vida, uma lição dolorosa que eu aprendi. O meu foco agora era o Gabriel, a marcenaria, as minhas novas amizades, a minha paz. Sabe, depois de tudo que eu vivi, eu faria tudo de novo. Lutar pela justiça, por cada centavo, por cada pedaço da minha dignidade. Porque a gente não pode deixar que ninguém nos roube o que a gente construiu com tanto suor e tanto amor. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. A vida sempre nos reserva uma nova chance, mesmo quando a gente acha que não tem mais para onde ir. A gente só precisa ter a coragem de procurar, de lutar, de se reinventar. Agora me conta, essa história fez sentido para você também? E fala para mim, de onde você está me ouvindo, hein? Compartilhe essa história com quem precisa ouvir que a vida sempre pode recomeçar. Não importa o tamanho da queda.